alô, você ligado aqui no Elevencast, estamos chegando para mais um episódio e olha, eu tava com saudade dessa mesa, Alex, meu parceiro. Seja bem-vindo de volta. De volta, rapaz. Eu 2 semanas longe da galera, semana passada foi carnaval, na anterior o Alex comandou brilhantemente aqui sozinho o papo aí para vocês que estão ligados. Já vá se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, espalhe o link pra galera, obrigado pela moral que você tá dando. Siga no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, todas as redes sociais que a gente está aí sempre com você. Tem as plataformas de áudio também no Spotify aí para você acompanhar todos esses papos. Muito conteúdo, né, Helder? Exatamente, diversificado, né? O mais importante que é isso. Então você que gosta de conteúdo, de qualidade, você vem pra cá, tá com a gente aqui, que a gente vai trazer só a fera aqui pra transbordar de conteúdo aqui pra você. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, agradecer os parceiros, né? Agradecer a produção da H11 Comunicação, o Dr. Wilker Giuliani, que tá sempre com a gente. Cuida da nossa carequinha, né? Na minha não tem jeito mais, então não tem o que fazer. Dr. Wilker Giuliani é que é especialista em transplante capilar. Capilar FUE. Não vou esquecer mais nunca isso aí. Não vou esquecer mais nunca. Ficou na cabeça, né? Ficou literalmente na cabeça. Agradecer a Chili Peppers também, aquele tempero maroto pro churrasco. Agradecer também Garden Brasa, pizzaria, restaurante aqui da freguesia. Então Garden Brasa, freguesia, hein, galera? Pertinho aqui. Já sabe, galera que for lá, ó, já tem uma promoção lá, um desconto lá. Só falar, ó, viu aqui no Elevencast, pô, já mete lá, ó, quero a pizza com promoção aí lá do Elevencast. Ponto, maneiraço. Agradecer toda essa galera que tá com a gente aí. E pra bater esse papo com a gente, ó, o cara é bicampeão de Libertadores da América por 2 times diferentes, artilheiro de Libertadores da América, campeão mundial, campeão da Liga UEFA, campeão mexicano, tricampeão brasileiro por 2 times diferentes também. Artilheiro do Gaúcho. Artilheiro do Campeonato Gaúcho. Irmão, o cara... ninguém sabe não. Sabe não. Eu posso... Vai lá, fala só aí. Só abrir uma aspas aqui. Claro. O cara que tem... Aí eu já vou dar uma brechazinha aqui. O cara que tem Zico, Adílio e Andrade ali, tudo disputando um espaço ali, irmão, é craque. Não, com certeza. E aí ele sai pra ser ídolo no rival, é ídolo por 4 times, assim, 2 rivais no Rio, 2 rivais no Rio Grande do Sul, é ídolo na Alemanha, é ídolo na Itália, é ídolo no México. E até hoje, mostra pra ele aí, ó, Milton Queiroz da Paixão, Tita, meu parceiro. Que isso, pô. Obrigado pelo carinho. Pô, por favor, uma honra estar com vocês, pô, esse carinho todo, essa amizade, né? Muito legal, um prazerzão estar com vocês, vamos bater muito papo aí, Elevencast, muito legal, parabéns aí pelo programa de vocês, boa sorte. Obrigado. Tava falando aqui que Deus abençoe vocês aí nessa... bastidores aqui, que era a vontade muito grande de receber você aqui, né? Enfim, a galera toda... campeão mundial pelo Flamengo de 81, só a galera boa, né? Gente boa, então assim, pô, tava uma expectativa muito grande de receber o Tita aqui. O Tita que é bem sugestivo pra gente aqui, a galera que conheceu o Elevencast, mas não conhece o trabalho da H11 Comunicação, o Tita tá com a gente desde o início e em 2 tempos, né? Primeiro a gente começou fazendo as redes sociais do Tita lá em 2018, quando começou a agência no formato que é hoje, e depois a gente retornou com o lançamento com o jantar dos 40 anos do Mundial, o lançamento da medalha dos campeões do mundo. Isso e tal. A gente tá sempre junto e agradecer a confiança, Tita. Que isso, pô. Vocês são bem-vindos, são 2 pessoas excelentes, muita capacidade e boa sorte para vocês nesse projeto aí. Obrigado. Vamos começar o papo falando Começar do começo, né? Começar do começo. Vai lá. Tita, enfim, tua história é muito identificada com alguns times do Brasil, né? E também fora do Brasil, México principalmente, né? Também Itália. E assim, por onde você passou, você conseguiu construir uma história bem sólida. Qual o momento mais marcante da tua carreira em todos esses times aí? É o Flamengo que te traz essa paixão mais forte, a gente já sabe disso, enfim, campeão mundial, um dos maiores títulos, mas também em outros times você teve também um relacionamento muito próximo, né? Como é que você lida com essa situação de ser ídolo em vários lugares diferentes? É assim, ó, é um sacrifício muito grande, né? Porque nem sempre o atleta profissional tem a sorte de jogar bem em mais de uma equipe. Às vezes o cara é uma fera no Flamengo e não se dá bem no Vasco, no Fluminense e no Botafogo, né? Mas eu, felizmente, eu tive essa vantagem, essa sorte. Claro que eu acho que tem muito a ver com
com a minha forma de jogar, porque eu era um jogador que se entregava muito, eu tinha muita raça, eu tinha muita disposição, o torcedor gosta disso, né? E também tinha um pouco de técnica, mas assim, essa entrega, dar carrinho, dar porrada nos caras, querer confusão, né? O torcedor que gosta de futebol, ele aprecia essa situação. Então, essa forma de jogar eu levei para esses clubes, Flamengo, Vasco, Grêmio e Internacional, e fui muito bem nesses 4 clubes aqui do Brasil, né? Fui muito bem. Fui emprestado ao Grêmio, fui campeão da Libertadores no Grêmio, joguei muita bola no Grêmio. Foi a primeira Copa Libertadores que o Grêmio venceu. Não fui para final, voltei para o Flamengo, preferi voltar para o Flamengo. Não foi campeão mundial também pelo Grêmio. Ou seja, estava muito confuso, o Flamengo tinha ido mal, o Zico tinha sido vendido para a Udinese, o Flamengo ficou mal no campeonato, na Taça Guanabara, ficou em último lugar, então os caras queriam... Eu tinha ido para o Grêmio só por empréstimo, né? Voltei em setembro, eu falei, o que vai acontecer em dezembro, né? A gente não sabe, o futebol é muito rápido, ele é muito ligeiro, acontecem muitas coisas, né? Então eu preferi voltar para o Flamengo, né? Do que continuar no Grêmio para jogar o Mundial para depois voltar ao Flamengo. Mas isso aí não me impediu de ser campeão no Grêmio, né? De marcar a minha passagem pelo Grêmio. Eu joguei apenas 9 meses no Grêmio. Tem muita gente que me coloca como o número 10 da história do Grêmio, né? Então isso aí é muito bacana, né? Eu me lembro que eu estava de técnico do Vasco da Gama, fui fazer um jogo Vasco e Grêmio lá no Olímpico, ainda era o Olímpico na época, né? O vestiário do Vasco era do outro lado, as sociais do outro, né? Então você vem a pé, vem andando, atravessa o campo todo para você sentar lá no teu banco, né? E aí quando eu cheguei no meio do campo, o pessoal da social se levantou e bateu palma. Bacana. Eu bateram palma até eu sentar no meu lugar de técnico do Vasco da Gama, entendeu? Então isso não é uma simples homenagem, entendeu? Sim, isso não é um reconhecimento de alguém que me viu jogar, que me viu eu me sacrificar pelo Grêmio, de eu marcar belos gols no Grêmio, Campeonato Brasileiro, Campeonato da Copa Libertadores. Então isso é muito legal, você ser reconhecido por 4 grandes times do Brasil. E o respeito acima de tudo, e eu queria, aproveitando a pergunta do Alex, porque o que me chama a atenção é justamente isso. Hoje, o torcedor na rede social tem aquela coisa daquela rivalidade exacerbada, de você não pode usar a cor do time adversário, que nego já te execra na rede social, mas você consegue hoje, por exemplo, no dia de uma data importante do Vasco, você postar uma foto sua com a camisa do Vasco, ser respeitado pelo torcedor do Flamengo, e na data importante pelo Flamengo, postar uma foto com a camisa do Flamengo e ser respeitado pelo torcedor do Vasco. Como é que isso é pra você, assim, no seu coração, na sua cabeça? Não, isso é uma coisa mais do que normal. Tem muita gente que... Até lá em minha casa, não posta essa camisa, não posta a foto do Vasco, não. Deixa só a camisa do Flamengo. Não, senhor, eu tive minha passagem no Vasco. Né? Minha passagem no Vasco foi inesquecível, pô. E a forma de respeito também, né? Com certeza. Eu tive uma boa passagem pelo Vasco. Eu fui campeão carioca, marquei um gol de uma final, né? Fui campeão brasileiro. Gol contra o Flamengo. Gol contra o Flamengo, em 87. Então, eu tenho um carinho pelo Vasco. Qualquer situações que as pessoas me convidam no Vasco, eu vou lá, eu me apresento, né? Tenho amigos dentro do Vasco. Então, eu Agora, tem uma diferença, né, Helder? Assim, ó, o meu comportamento... Eu nunca fui um jogador dessa situação de estar beijando escudinho, eu faço o gol e não comemoro. Não tem nada a ver com isso. Isso aí não é comigo, entendeu? Eu joguei no Flamengo, dei o meu melhor, não tinha nada de zoar o adversário, nunca fui um jogador... É a postura, né? De ficar jogando piadinha pro adversário, entendeu? Tanto quando eu jogava no Flamengo, tanto quando eu jogava no Vasco. Eu nunca soltei piadinha pro Flamengo, nem nunca soltei piadinha pro Vasco. Então, eu acho que teve esse respeito. Sim. Tanto da torcida do Flamengo, como da torcida do Vasco da Gama. Mas você condena quem faz, ou para você... Não, eu acho que cada um, cara, assim, ó, cada um tem uma maneira de se conduzir, entendeu? Eu não gosto, entendeu? Porque vamos supor, o gol é o melhor momento do futebol, né? Você faz eu tô jogando no Flamengo, faço um gol contra o Vasco, eu vou falar assim, não. Aí eu paro assim, ó,
com aquela cara de Paisagem. Não, de paisagem não, até de funeral, né, cara? Tu fica... Não, eu não fiz nada porque eu não comemoro fazer gol contra o Vasco da Gama. Eu acho que não é, cara. O gol é o melhor momento do futebol, entendeu? Fiz gol contra o Vasco, comemorei. E fiz gol contra o Flamengo e comemorei, entendeu? Você ser profissional, né? A torcida espera exatamente. Que você algum tipo Isso é a melhor conduta que tem, entendeu? Ser profissional. Ser profissional é a melhor coisa que tem. Porque quando você supostamente diz que não comemora um gol contra aquele time que você jogou, em respeito ao time que você jogou, você está desrespeitando a torcida. Pô, claro, do time que te paga, entendeu? Exatamente. Do time que te paga. Por quê? Porque o cara quer ver você comemorar, você vibrar, você, né, festejar. Todo mundo quer esse momento. Exatamente. A gente paga o ingresso para ver esse momento, que é o gol e a pessoa comemorar. Tinha entendeu? até um programa, né, na Band, né? Era o gol, o grande momento. Grande momento do futebol, exatamente. Mas é o grande momento do futebol, entendeu? Verdade. Então, eu não sou contra essas pessoas, né? Mas eu não concordo, entendeu? Você tem um contrato de 1 ano, 2, 3 anos com um time e fala assim, não, vai me desculpar, mas eu não comemoro fazendo gol contra o Fluminense. Pô, não tem como isso aí, entendeu? Agora, a gente sabe aqui, a gente falou agora em relação a essa questão do Flamengo e Vasco, mas e no Rio Grande do Sul? Como que foi quando você deixou o Grêmio e foi pro Inter? Teve algum falatório? Teve essa questão de represália por parte da torcida? Como é que foi lá? Não teve não. Lá é muita rivalidade, né? Para mim, em termos do Brasil, é o clássico, em termos de rivalidade, com maior intensidade, entendeu? Não tem clássico igual o Grenal. Mas foi, né? Eu joguei no Grêmio, não tinha a bola número 1, que é a vermelha, da sinuca, né? E joguei no Inter, não tinha a bola número 5, que é a azul, que era do Grêmio. Né? Então é rivalidade mesmo, entendeu? É mesmo. Ou seja, o pessoal espera o Grenal, né? Pô, daqui a 2 semanas tem Grenal. O cara fica vivendo aquela expectativa até o jogo, entendeu? E você jogou o Grenal pelos 2 times? Joguei Grenal, não joguei Grenal com a camisa do Grêmio. Porque quando eu joguei no Grêmio, eu joguei o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre, né? E depois entrou a Copa Libertadores. Quando nós fomos campeão da Copa Libertadores, foi quando o Flamengo me trouxe de volta, entendeu? Então eu não joguei o estadual pelo Grêmio, mas joguei estadual pelo Inter. E fiz 2 jogos, jogando com a camisa do Inter contra o Grêmio no Grenal. Ô Tita, eu quero aproveitar aqui que a gente está prestes a iniciar alguns campeonatos importantes, principalmente o Campeonato Brasileiro, né? E eu queria que você fizesse um comparativo do campeonato daquela época, ali, anos 80, né? Para hoje, o que evoluiu no futebol? O que você vê como principal evolução no futebol hoje? Não, assim, os campeonatos estaduais dessa época, dos anos 70, dos anos 80, era o principal campeonato do ano para uma equipe. Para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para o Botafogo, né? Então a gente pode ver a importância desse campeonato, né? Você fazia o teu investimento não para o Campeonato Brasileiro, você fazia o investimento para o Campeonato Carioca. Né? Era a melhor preparação. Com certeza, né? E a maior expectativa dos jogos, da torcida, das observações, né? Tinha muito apelo o Campeonato Estadual. Né? Só que agora, né, a gente vê, por exemplo, você vai jogar um Campeonato Brasileiro, para você ganhar um brasileiro são 60 milhões de reais, entendeu? Copa do Brasil também. Porra, a Copa do Brasil, 72 milhões de reais. Então, ou seja, tem esse apelo econômico, entendeu? Mas na minha época, que a gente jogava Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, eu vou te dizer, o preferido do público era o Campeonato Estadual. Por conta da rivalidade. Tá? Hã? Então, por conta da rivalidade. Claro, por conta da rivalidade, com certeza. Enfrentar o Fluminense, enfrentar o Botafogo, enfrentar o Vasco da Gama, o América sempre fazia bons times, chatinho ali para tirar um ponto dos grandes, né? Os times pequenos, sempre se preparavam, entendeu? Então, era um campeonato carioca muito, muito interessante. Me chamou a atenção uma outra coisa. Tinha diferença na premiação, no bicho, quando disputava, já que você está falando que naquela época o estadual era o preferido, principalmente do torcedor.
quando o time tinha que disputar ali, se classificava para jogar uma Libertadores na América, por exemplo, o salário era mais valorizado? Tinha aquele bicho também para vocês? Não, assim, o Flamengo em si, né? O Flamengo em si, ele era um bicho único, né? O Flamengo tinha uma porcentagem na renda, tá? Se o Flamengo ganhasse. E tinha uma outra porcentagem na renda se o Flamengo empatasse. Perdesse, você não levava nada, né? O Vasco já era diferente, já era uma situação estabelecida. Você ia tendo uma sequência de vitórias, o bicho ia subindo, entendeu? Então você, por exemplo, Campeonato Brasileiro, primeiro jogo ganhando R$1.000, segundo jogo ganhando 1.500, terceiro jogo ganhando 2.000, e aí ia subindo, entendeu? Perdeu, volta tudo a zero. Zerou de novo. É como se vai subir na escadinha e o muro caiu. Exatamente. Derrubou o muro, volta pro zero, entendeu? Mas você acha que a principal desvalorização do Campeonato Carioca é a perda dessa capacidade de competir com os outros campeonatos em termos financeiros? Ou você acha que a fórmula do campeonato tem que mudar? Como é que eu acho que o campeonato carioca ele foi se desvalorizando, né? Ele foi se desvalorizando. Tanto que a gente vê hoje, né? A pessoa nem se liga no campeonato, né? É mudança de data. Não posso jogar na terça-feira, só quinta. Não, por quê? Não, porque eu tenho que jogar a Copa Libertadores. Não, eu tenho uma classificação na Sul-Americana. Eu tenho que jogar quarta-feira a Copa do Brasil. Então você vê que o Campeonato Carioca é sempre jogado para escanteio. E aí bota time reserva, time de... Isso é outra situação, esse é outro ponto. Não. Por exemplo, o Flamengo foi jogar aí agora a Recopa com... A Supercopa com o Palmeiras. O próprio Independiente. Sim, agora, o próprio Independiente foi jogar contra o Resende e botou só juvenil, pô. Botou alguns jogadores, né, que estão acostumados a serem suplentes do primeiro time, e o resto era tudo garoto, né? Mas você não vê isso como uma boa prática que pode vir a revelar craques também e dar oportunidade para eles? Ou você acha que acaba adiantando alguns processos? Não, você acaba desvalorizando o campeonato, entendeu? O profissional, cara, assim, você automaticamente você vai colocar o garoto, entendeu? Você vai colocar o garoto, mas você não pode jogar um jogo contra qualquer time e botar teu time reserva, né? Porque o cara não fala que eles são titulares. Na verdade, aquele grupo ali de 25 jogadores são jogadores contratados do time. Ou do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Não tem time reserva e time titular. Entendeu? No caso do Flamengo, não é nem o reserva. Alguns, como o Tita bem citou, alguns do reserva do time B, que seria o time B, com a maior parte do time sub-20 ali que joga. Exatamente, entendeu? Eu acho que isso aí é mais uma situação para você desvalorizar o campeonato do que você botar o garoto para jogar, entendeu? Lembra sempre aqui, né, Helder, que tinha preliminar do sub-20, né, nos jogos do Carioca e até nos jogos do Brasileiro, que era muito legal também. Não, era legal, mas o que acontece? Em compensação, a grama era ruim pra caralho. Tinha esse lado. Entendeu? Pô, a gente cansou de jogar no Maracanã a bola viva, assim, ó. Pô, o nosso time daquele de 81, hoje com esse Maracanã aí, com essa bola, com essa tecnologia... Pô, ia brincar de jogar, entendeu? Agora, se você olhar aí os jogos dos anos 70, dos anos 80, ver, por exemplo, o Canal 100, por exemplo, tu vai ver a grama do Maracanã era dessa altura, cara. A bola sumia dentro da grama, entendeu? Hoje ela corre... Então, hoje, pô, você chega no Maracanã, o cara tá molhando a grama. A grama híbrida, né? Meia sintética com meia natural. Meia natural, entendeu? Pra quê? Pra dar qualidade ao espetáculo, entendeu? E essa questão da desvalorização que você está falando, tem outro detalhe. A federação anuncia o campeonato, acerta com a TV, que no caso hoje está sendo a Band, né? No caso do Carioca, que tem o direito de transmissão, ela compra o direito de transmissão, por sua vez ela vai vender os espaços de patrocínio. Com certeza. Os times, a federação vendem os ingressos, o torcedor paga caro, que não tá barato o ingresso. Com certeza. Aí chega lá e coloca o juvenil. Você falou. Exatamente. E o cara que investiu? E a empresa que com certeza. Não quer ver. Ela não quer ver. No caso, quer ver o Gabigol, quer ver o Arrascaeta. Com certeza. Quer ver o Cano no Fluminense. Com certeza. Quer ver o Soares. Isso, quer ver o espetáculo, quer ver os melhores jogadores. Entendeu? Ele não paga R$250 para... Com todo respeito, para ver o juvenil. Sim, exatamente. Você, o juvenil, ele
vai ter situação, ele vai se destacar no treino, assim como é um processo normal. Claro. Ele vai ganhar um lugar ao sol ali para estar junto com o primeiro time no trabalho dele do dia a dia da semana, entendeu? Destacar, né? Não numa situação, falar, não, a gente vai ter que jogar com o time B porque nós temos jogo contra o Independente del Valle, né? Então... E aí eu vou só trazer o início da nossa conversa lá, e você acha que também é falta de respeito com o time adversário? Também, claro que é. Também. Eu também acho que é uma falta de respeito. Por isso que eu acho que o Campeonato Carioca, ele veio perdendo força, entendeu? Por causa disso, né? Por causa disso. Você vê que uns 2 ou 3, acho que mais, pelo menos aí uns 3 ou 4 anos atrás, o pessoal fala assim, não, é obrigatório botar o titular a partir da 5ª rodada. Pô, não foi. Uma regra para que se coloque o time principal para jogar. Não faz sentido. Entendeu? E o que, na verdade, lembrando aqui que o Tita foi e é comentarista muitas vezes na televisão, então assim, vamos dar aquele jeitinho aqui para colocar o time titular mesclado, e aí você bota um titular. Também tem essas artimanhas, né, que os times acabam fazendo, né, enfim, para poder preservar o seu time principal, para poder colocar ele para outras competições. Não, assim, nós tivemos nos anos 80 esse time, ele jogava muito também, entendeu? Só que era uma maneira diferente de ver o futebol. A gente pensava, eu estou falando em nome da diretoria ou do corpo técnico, né? Uhum. Ou seja, o jogo mais importante era sempre o próximo, entendeu? Não tinha o que tu ia jogar na outra semana, entendeu? O próximo jogo é o jogo de sábado que o Flamengo vai jogar contra o Botafogo. Não é o jogo de terça-feira que vai receber o Independente del Valle para jogar o jogo de volta, entendeu? Então, tá, beleza. Quem é? Botafogo sábado? Vai a força total. Ah, não, mas espera aí, o fulano, ele tá sentindo dor no tornozelo. Não tem problema nenhum. Ele fica de fora, bota um cara no lugar dele, mas vai a força total. E tinha aquela história, não né? posso correr o risco de perder pro meu adversário, meu Com certeza. Seja de Botafogo, seja de Por Botafogo, exemplo, tem muita gente que fala que aquele time que foi campeão mundial, né? Raul, Leandro, Marinho, Moseri Júnior, Andrade, Adile, Zico, Tita, Nunes e Lico. Eles só jogaram juntos 4 vezes. Mas por quê? Porque o Flamengo sempre ia com a força total. Entendeu? O Flamengo não tinha esse negócio de, não, vamos poupar os caras agora e vamos guardar porque daqui a 15 dias a gente tem a semifinal da Copa Libertadores. E aí tinha muita contusão? Não, ou seja, era normal, cara. A contusão, ela é normal, entendeu? Isso faz parte do esporte. O futebol é um esporte de choque, entendeu? De contato, entendeu? E aí chegou a surgir. Agora, você com um time que tem o Flamengo, que tem 25 jogadores, tu não pode achar que só tem 11, que é aqueles 13 jogadores os titulares, entendeu? Aí fica esse negócio. Você joga o Campeonato Carioca com um time e joga a Copa Libertadores ou essas finais aí que o Flamengo tá jogando contra o time, entendeu? E o Tita, chegaram a criar um movimento, né? Eu lembro na época do Sidorf aqui no Brasil, que ele falava que tinha muitos jogos. O calendário muito puxado. Cheio, muito puxado e tal, não sei o quê. Só que hoje você vê 2, 3 com Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa, e ninguém reclama, porque tem dinheiro, é isso? Não, tem dinheiro, né? Os clubes querem participar, afinal de contas os clubes investem, né? Dinheiro forte, porque hoje você não faz time com a base. Hoje você faz time comprando o jogador, cara. Que é diferente da minha época, né? Esse time que eu te falei aí, 80% desse time foi formado no clube, né? Sim. E hoje, se você for ver o Flamengo, quem é o cara que foi formado no clube? É verdade. O elenco principal. Entendeu? Não tem ninguém hoje, agora que o João Gomes saiu, não tem ninguém formado no clube. Principal não tem ninguém. Né? Hoje o time titular, assim dizendo, entendeu? Não tem ninguém. Eu não falo nem time titular, do elenco principal, não tem ninguém. Nem, então. Alguns pensam que o Mateuzinho foi, mas o Mateuzinho não foi formado na base do Flamengo, ele veio, se não me engano, do Bangu, acho que o Mateuzinho.
Aí tem o Matheus França, que subiu, que tem jogado em alguns jogos, que veio da base, mas só. Tinha o Ramon, lateral esquerdo, que foi vendido. Tem um menino que entra aí, é bem bom também, um canhotinho, o Lohan. Tem o Matheus Gonçalves, que fez gol agora, mas fora esses, não assim... são titulares, né? Não são nem reservas. Então, o futebol modificou, entendeu? O futebol modificou. Antes, por exemplo, o Raul era de fora, o Leandro era do Flamengo, o Marinho era de fora, que na verdade era o Figueiredo, o titular. Depois o Marinho entrou. O Figueiredo era da casa. Moser Júnior, Andrade, Adílio e Zico, todos formados em casa, né? Eu formado em casa, o Nunes foi formado em casa, depois saiu, depois voltou, e o Lico veio de fora, entendeu? Então a gente vê como é que era diferente o futebol, né? Aquela máxima do craque que o Flamengo faz em casa, hoje não tem mais, entendeu? Hoje não tem mais. Isso, e você vê isso como prejudicial? Enfim, hoje o Flamengo não consegue, o Flamengo ou qualquer outro time não conseguir manter sua cria em casa? Enfim. Não, ao contrário, né? Assim, ó, a cria o Flamengo vende. O Flamengo vende para fazer. Traz o dinheiro para fazer esse time que ele tem aí, entendeu? Toda hora manda embora o treinador, paga multa rescisória, né? É o time que mais contrata. Mas é verdade, eu não tô contando. Você sentiu uma tristezazinha, manda toda hora. Não, mas assim, ó, então você não vê que nem vocês né? frisaram. Não, o Tita também é comentarista. Eu falo o que eu sinto, o que eu vejo, o que é o futebol, entendeu? Vocês não vão me vendo fazer comentário tentando amenizar as coisas. Não tem chance, entendeu? Eu vou falar no Flamengo, vou falar no Fluminense. Eu me lembro que eu estava comentando um jogo do Fluminense, né? E o Fluminense tinha colocado uns garotos ali para jogar, né? Toda hora eles davam uma fintinha Tempo que tinha que dar um driblezinho, né? E eu falei, rapaziada, esses meninos do Fluminense toda hora botam um lacinho vermelho na jogada. Fazer firula. Para fazer firula. Os caras ficaram mais rara comigo, do torcedor do Fluminense, mas era verdade. Cadê os garotos aí hoje? Tem que ser objetivo, né? Entendeu? Enfim, futebol. Agora, ele ficou diferente por quê? Porque o Flamengo pega esses garotos da base, Vinícius Júnior, Paquetá, Ranier, agora o João Gomes. O que eles fazem? Vão lá, vendem por uma fortuna e aí contrata. E você vê esse pessoal que já não pode jogar na Europa, que vem jogar aqui agora no Brasil, que consegue se destacar. Que se destaca, entendeu? E é engraçado que com esse movimento que o Flamengo faz, as pessoas já vem um histórico muito grande de necessidade de ter um ídolo formado em casa, um craque formado em casa, que as pessoas se prendem muito a isso, né? E a gente vê o Flamengo vendendo jogadores, fornecendo jogadores a Vinícius Júnior, e você citou alguns. Sim, Ranier, Paquetá. E continuando João Gomes. Jogadores. Essa safra que vem surgindo no Flamengo também é muito boa. Matheus França, enfim, Mateusão. Sim, mas nessa época, esses jogadores, a torcida não admitia que você vendesse, entendeu? O Zico foi vendido quando ele estava com 32 anos para o Udinese, entendeu? Principalmente quando se eu saí do Flamengo quando eu tinha 29 anos, entendeu? Tido como velho, né? Não, assim, já com uma idade avançada, né? Hoje, pô, você vende o Vinícius Júnior, ele foi vendido com 17 anos, pô. Né? O João Gomes, quantos anos o João Gomes tem? 20, já acabou de ser vendido, pô. Se pegar o Paquetá, mesma coisa. O ataque do... O Vinícius Júnior jogou um ano no time de cima, pô. Você pega o ataque do Real Madrid ali com o Vinícius Júnior e Rodrigo, pô. Sim. A idade, então, exatamente. Você falou aí de trocar treinador toda hora. Eu participei de uma live hoje, até mandar um abraço pra galera aí do canal S1 Live. E a gente abordou uma planilha dos treinadores do Flamengo. E aí eu queria te fazer essa pergunta para ver se você tem essa ideia, perguntar pro Alex também. Pra deixar na rabuda, né? Você faz ideia, Tita, de qual foi o último ano em que o Flamengo teve um único técnico durante uma temporada inteira? Você consegue se lembrar? Foi quando teve o Jorge Jesus, que ele teve a temporada toda. O Jorge Jesus chegou no Brasileiro. Ele veio substituindo... Ele não jogou o Carioca, ele veio substituindo o Abel. O Abel jogou o Carioca. Isso. Não me lembro. Consegue chutar? Fala. 81? Não foi 81. Foi demais. Muito tempo atrás, 40 anos 2011, atrás. com o Vanderlei Luxemburgo, no ano do Ronaldinho Gaúcho. Certo. O Ronaldinho Gaúcho estava. Aí eu tenho aqui, ó,
O Luxemburgo chega em 2010, fica 2011 inteiro, inicia 2012 e sai, aí o Jaime de Almeida assume, depois vem o Joel. Aí fica Joel, Dorival, Jorginho, Jaime de Almeida, Mano Menezes, Ney Franco, Luxemburgo volta, Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, Muricy Ramalho. Caraca. E aí de 2019, olha que absurdo. De 2019, que foi o ano mágico do Flamengo, vamos falar assim. Com certeza. Vem, o ano começa lá com o Leomir interino, o Marcelo Salles, o Fera também interino, Jorge Jesus chega, aí vai até o final e inicia 2020. De Jorge Jesus pra cá, teve, Domenech Torrent, Rogério Ceni, isso sem contar os interinos. Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Maurício Souza, que assumiu como de fato, ele começou como interino, mas ele foi efetivado. Certo. Aí vem Dorival Júnior e agora Vitor Pereira. Sim. 7 treinadores de 2019 para cá, num período em que o Flamengo ganhou praticamente tudo. Como explicar isso, Tita? Assim, como explicar? Primeiro que tem dinheiro, né, cara? Porque se você for ver a fortuna que esses caras ganharam para fazer contrato e assinar com o Flamengo, tu tem que ter dinheiro para pagar essas multas rescisórias, entendeu? É que nem hoje o Vitor Pereira, por exemplo. Né? Ele começou, já perdeu a Supercopa, já perdeu 2 Copas, né? Perdeu pro Palmeiras, a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes. E agora perdeu o primeiro jogo. Perdeu o primeiro jogo pro Independente dele. Agora vai jogar o segundo jogo agora. Você acha que se ele perder agora a Recopa, ele balança mais? Ele vai ficar numa situação muito delicada, né? Se ele perder a Recopa, tanto que ele falou na entrevista, não, nós perdemos, mas em casa a gente pode refazer essa situação, com certeza e tal, não sei o que. Eu acho, se ele perder, ele vai ficar numa situação muito ruim, porque são 20 dias. Apesar, eu vou te dizer assim, cara, eu acho que ele não tem responsabilidade nenhuma nessa situação que está acontecendo, né? Que aconteceu. Eu acho que foi muito mais uma falta de planejamento do que a qualidade dele como treinador, né? Porque eu acho que o Flamengo se perdeu aí com esse negócio do Mundial ano passado. Deu 45 dias de folga para os jogadores. Eles não imaginaram que a importância de se preparar para o Mundial, né? Pô, vou jogar um Mundial, eu tenho que me preparar para o Mundial 2, 3 meses atrás, pô. Eu não posso chegar e dar 45 dias de folga para os jogadores, entendeu? Aí o que aconteceu? Ele chegou sem tempo para trabalhar, pô, né? Você vê, ele com 20 dias de trabalho já tinha que estrear no Campeonato Carioca. Né? O jogo antecipado. E aí o que aconteceu? Ele botou lá nos primeiros 3 jogos o pessoal que não vinha jogando, entendeu? Então, eu achei que foi uma falta de planejamento muito grande por causa da diretoria, entendeu? E eu vi que você comentou na postagem que eu fiz da entrevista exclusiva que eu fiz com o Zico lá no Marrocos, lá em Casablanca, que foi repercutida pela ESPN. Eu não sei nem se você sabia que foi eu que fiz a entrevista com ele. Certo. Eu vi que você comentou na ESPN, você colocou lá, concordo com o Zicão. Quando o Zico fala que coloca essa responsabilidade na diretoria, inclusive chamando a atenção para a irresponsabilidade dos profissionais em provocarem o Real Madrid antes da competição, sabendo que teria uma semifinal contra o Al Hilal, e principalmente pelo Real Madrid. O Zico cita isso na entrevista, o Real Madrid ter um carinho especial pelo Flamengo, e ele ainda cita mais, que as 2 vendas mais importantes para a reestruturação financeira do Flamengo foram justamente pro Real Madrid. O Renier e o Vinícius Júnior. Com certeza. E aí eu vi que você comentou lá, você concorda plenamente com o Zicão, então queria que você falasse um pouco sobre essa situação. Assim, eu concordo por essa situação. Assim, eu falei concordo mais pelo prisma da entrevista que ele deu, entendeu? Por que acontece, o Helder, o Alex, quando você... É aquela questão de você respeitar o adversário, né? Que quando você faz esse tipo de brincadeira, né, do dirigente soltar piadinha, do jogador soltar piadinha, né, você vai esperar o troco, né? Foi ano passado
aquela semifinal Vasco e Flamengo, que os caras começaram a rodar a camisa, quando jogaram com o Fluminense, perderam o Campeonato Carioca pro Fluminense e deixaram de ser tetracampeão, né? Então, foi a mesma situação. Eu acho que o torcedor fazer isso, o torcedor cantar aquela música ali, o Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar, eu não vejo nenhum problema o torcedor fazendo isso. Agora, um dirigente, né, que hoje que é um dos dirigentes que comanda o futebol do Flamengo, não pode fazer isso. Nem jogador. Entendeu? Nem jogador pode fazer isso. Eu não estou de acordo. Claro, o cara vai fazer, é problema dele, mas eu não estou de acordo. Então eu concordei com esse ponto de vista do Zico nesse sentido, né? Porque o profissional, aquele cara que está ali o dia a dia do clube, ele não pode se meter como se fosse um torcedor, entendeu? Ficar rodando a cabeça, Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Isso não, ou seja, não cabe mais isso, entendeu? Não cabe mais isso. Por isso que eu concordei, entendeu? Porque ele falou que isso aí não é profissionalismo, entendeu? Não é profissionalismo. E você desrespeita, entendeu? Você desrespeita. Para complementar isso aí, o Real Madrid, inclusive no aniversário do Flamengo ano passado, emitiu uma nota publicamente parabenizando o Flamengo pelo aniversário, pelo carinho, respeito e tal. E aí acontecer isso, enfim, é lamentável. E eu quero resgatar ainda esse papo aí da troca de técnicos, ô Tita, porque é o seguinte, você falou que tem dinheiro, mas tem necessidade de fazer essa troca? Por exemplo, o Dorival não foi bem a ponto de trocá-lo, e aí a gente pega aí que todos os técnicos no início ali de temporada, quando chegam no Flamengo, até o próprio Jorge Jesus teve um início não tão bom. E aí o que acontece? Depois ele vai na sequência e começa a ganhar tudo que ele ganhou, enfim, naquele período. Você acha que talvez se tivesse um técnico, apostando num técnico num período maior, o Flamengo não teria mais êxito? Não, assim, ó, eu tenho alguns pontos aí sobre essa situação, entendeu? Por exemplo, como é que eu posso dizer? As estatísticas de equipes como Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, eles têm pessoas que seguem jogadores, por exemplo, né? O número 11 do Independente del Valle. O cara bota lá no papelzinho dele, faz lá um scout, o cara fez um gol, deu não sei quanto passo, o cara tem velocidade, o cara bate bem na bola, sabe bater falta e tal. Quando você precisar de um jogador, tem esse jogador aqui para ser observado, né? Isso é uma situação. Você tem esse grupo de pessoas que trabalham no clube, entendeu? Para quê? Para observar o jogador, né? Mas não tem para observar treinador. É verdade. Entendeu? Sim. Não tem para observar o treinador. Você fora do país e trazer o Domenech e o Paulo Souza demonstra que você não está a par dos treinadores, entendeu? Não tem um corpo técnico ou pessoas no futebol que só buscam saber quem são os treinadores, entendeu? E aí, para entender até o que qualifica aquele treinador chegar no Flamengo, né? Porque, eu tenho esse perfil aqui que é o perfil do Flamengo, vamos buscar alguém no mercado. Mas será que só isso basta ou precisa dos números? Não, mas você tem que trazer um treinador mais ou menos com as características que o Flamengo é como clube, entendeu? Tem uma grande torcida, uma torcida que cobra, um time que joga para frente, um time que não joga só em função de um jogador. Né? Porque o que me parece, Tita, até porque chega um treinador, ele monta o time, enfim, tem aquele esforço todo, aí treina, faz até uma pré-temporada, e aí de repente ele perde 3, 4 jogos, é mandado embora, e chega outro que não teve uma relação com aquele time, não deu a opinião dele na hora da formação daquele elenco ali, e aí ele tem que se virar com aquele elenco ali. E aí você começa tudo de novo. Enfim, a gente não tem uma pré-temporada. Aí você já começar tudo de novo é uma coisa. Pior é você ter que pagar 15 milhões de multa de rescisão, entendeu? Bota aí o Domenech, 12 milhões,
mais 8 milhões pro Paulo Souza, entendeu? Hã? Renato. Não, o Renato, não, o Rogério teve multa rescisória. Acho que foi uns 4 milhões pro Rogério. O Renato não teve, porque ele fez um contrato de risco, né? Mas bota aí, é um total de 30 a 40 milhões de reais para pagar treinadores, entendeu? Que você são treinadores que você não tá no radar para acompanhar esses caras, entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, Dorival, tá? Dorival veio, acertou o Flamengo começou o ano passado muito ruim, né? Ele acertou o Flamengo, ele pegou o Flamengo 14º colocado do Campeonato Brasileiro, botou acho que até 4º ou 5º lugar, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Libertadores. Só que eu vendo a entrevista do Marcos Braz, por exemplo, alguma coisa, eu acho que alguma unha encravada, os caras viram no pé do Dorival, porque os caras falaram assim, não, nós tínhamos decidido que nós não íamos ficar com ele. Pô, mas peraí, cara, pô, o cara que salvou a temporada, pegou o Flamengo em 14º lugar, botou em 5º. Trouxe título. Né? Trouxe 2 títulos importantes. Que, pô, os 2 títulos do Dorival, acho que deu uns 120 milhões para o Flamengo. Né? Você vai falar, não, mas o Dorival não vai continuar não, porque ele tem unha encravada. A gente não gostou desse dedo do pé dele inchado, entendeu? Porque foi mais ou menos o que aconteceu, pô. O Marcos Braz veio com essa entrevista, né? Não, nós decidimos que não ia ser mais o Dorival. Se falou muito que ele tinha chance de assumir a seleção brasileira. Mas isso não é. A gente não sabe, cara. Ou seja, você vai renovar o contrato com o cara, se ele for para a seleção brasileira, se ele optar ir para a seleção brasileira, você resolve a situação. Mas pelo menos ele vai começar o ano com o planejamento dele. Né? Treinando o time, dando as férias. Dentro do planejamento, não esquecendo dos compromissos que o Flamengo ia ter no início do ano, né? Porque são 3 campeonatos, né? 3 conquistas em 20 dias, pô. 20 dias. Né? Então, eu achei que essa situação aí, essa decisão da diretoria, eu não sei o que aconteceu, eu não estou no dia a dia, né? Mas eu analiso as colocações que o Marcos Braz fez sobre o Dorival. Ah, não, a diretoria decidiu que não ia ser ele. Falei, pô, peraí, cara, peraí, o cara deu 2 campeonatos, cara. Ele não é qualquer um. Já tinha dirigido o Flamengo 3 vezes nessa situação de ir e vir, entendeu? Ele não é qualquer um, os caras conhecem, né? Conhece o trabalho dele, conhece a pessoa dele, né? Então, eu achei que foi um equívoco por causa disso, né? Ou seja, você manda um treinador embora, que era um treinador que tinha ganho duas competições importantes, Copa Libertadores e Copa do Brasil, né? Teve aí a parada da Copa do Mundo, né? O Flamengo deu férias aí até janeiro para os caras, e aí quando quis treinar para o Mundial de Clubes, que para mim, né? Para mim, eu como amante de futebol, a prioridade tem que ser o Campeonato Mundial, pô. Claro. Né? Pô, se eu tenho a chance, pô, você vê, em 4 anos, não, em 19, né? Em 3 anos, o Flamengo foi jogar a final 2 vezes, pô. Né? Foi jogar a final 2 vezes. Então, pô, se eu vou jogar outra vez o Campeonato Mundial, eu tenho que dar prioridade para esse campeonato. Verdade, mas nós não temos treinador. Tá, beleza, eu não tenho treinador, mas peraí. Então esses caras vão começar a treinar com a nossa comissão técnica permanente. Entendeu? Mas não, pô, vamos esperar escolher o treinador. Escolher o treinador, demorou, né? Eu também achei que a forma de escolher o Vitor Pereira não foi a melhor. Porque o que acontece? Quando você toma uma decisão como tomou o Flamengo, você traz toda a raiva das torcidas para dentro do Flamengo, cara. O Flamengo não precisa passar por isso, entendeu? Que foi justamente falar, pô, Vitor Pereira, a gente quer te contratar. Ele saiu muito mal do Corinthians, né? Exatamente, pô. Aquilo ali foi como é que eu vou te dizer, né? Pra gente que vive do futebol, né? Aquilo ali foi uma situação já pensada, entendeu? Não, fala que a tua mulher tua sogra tá passando mal lá em Portugal.
Aí o cara, pô, vai para um dia, ele desce o elevador pelo área de serviço, quando vem já vem assinando com o Flamengo, entendeu? Então eu acho que foi de uma forma que trouxe muita confusão, né? É claro que a gente vai se esquecendo, né? O futebol, o brasileiro, né? O mundo do futebol, ele é curto de memória, né? Virou até fantasia de carnaval, tinha gente que assim com o lencinho na cabeça e a plaquinha escrito sogra do Vitor Pereira. É muito amor à sogra, né? Demais. Agora, eu queria só levantar um detalhe em relação à questão da troca do treinador, Tita, do Flamengo, porque assim, alguns comentaristas de canais de YouTube, até de alguns veículos de menor expressão, comentaram o seguinte, o Dorival, ele abraçou tanto o elenco, ele se tornou aquele paizão, né, vamos dizer assim, claro, com a técnica, com o conhecimento, com a aplicação ali, mas que ele chegou ao ponto de não ter mais como cobrar dos jogadores por conta da relação que ele estabeleceu ali, e também que o Flamengo viria, e aí não é uma análise minha, isso é uma coisa que eu estou passando, o que eu tenho escutado, que o Flamengo vinha já numa queda de rendimento nos últimos jogos ali da Copa do Brasil, o último jogo contra o Corinthians, Libertadores da América, que já vinha apresentando uma queda de rendimento, não estava em ascensão. Você acha que, mantendo o Dorival, o Flamengo iria manter o mesmo ritmo do segundo semestre do ano passado? Ou seja, eu não sei, cara, eu não tenho bola de cristal, entendeu? Mas uma coisa eu posso te garantir, ele ia fazer uma preparação diferente para jogar esses 3 torneios aí que iam acontecer no início do ano, entendeu? Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ele ia ter um planejamento para dar prioridade ao Campeonato Mundial, para jogar contra o Palmeiras, para jogar contra o Independente del Valle. Você vê, o Flamengo perdeu todos os jogos, cara. Perdeu todos os jogos, né? O Flamengo perdeu pro Palmeiras, levou 4 gols. Perdeu lá pro Al Hilal, levou 3 gols. 3 gols. Aí foi jogar agora com o Independente del Valle, 1 gol, né? 3 derrotas, cara. 3 derrotas, entendeu? Então, eu não sei se... Mas aí é que tá, entendeu? Você tem que ter pessoas com essa visão para poder avaliar qual é o caminho que eu vou seguir, entendeu? É verdade. Isso aí dá para você fazer, sim, entendeu? Isso é planejamento, entendeu? E assim, a gente falando dessas competições importantes, de elenco e tal, eu queria saber de você, Tito, o seguinte: você jogou em grandes elencos, em grandes times, com grandes jogadores, mas especificamente falando do Flamengo de 81, você tinha uma característica, mas você tinha também como você queria jogar, como você se sentia bem jogando e como você tinha que estar naquele time ali. Ó, tocou a campainha, hein? É isso aí, tem que ir lá, pessoal, receber a nossa pizza lá, que a gente já tá com fome aqui, né, Tita? Tita gosta de uma pizza, Tita? Adoro uma pizzazinha. Pô, então daqui a pouco... E numa resenha dessa, né, cara? Então vamos nessa. Cadê a galera? Da Brasa Garden Freguesia. Tá chegando aí, então. Obrigado mais uma vez pela moral, galera. A pizza Garden Brasa daqui da Freguesia tá dando essa moral pra gente. Tá aqui, você pode chegar lá, inclusive, dizer que viu o anúncio da promoção aqui no Eleven Cash, que você vai conseguir o desconto pra toda essa galera, né? Vai lá na rede social também, né? Garden Brasa _Freguesia. Isso aí. Já acessa lá, já falou, vi lá no podcast, lá no Eleven Cash, já quero promoção, já quero compartilhar, tem lá o rodízio. Isso aí. Tem almoço, Helder. Todo dia tem almoço lá, restaurante. E self-service e à la carte. Eu tô perguntando a essa pra valorizar, eu almocei lá hoje. Então, Helder é fãzoca lá do Garden Brasa também. Rapaz, o almoço, aquele almoço que tem o churrasquinho, tem o self-service lá da comida que já tá lá normal, e tem do churrasco, você bota os acompanhamentos lá, o que você quiser, e vai lá, o cara corta o churrasquinho lá e bota aqui, ó, sensacional. E procura o Zé lá. Ô Tita, se quiser ir lá também, procurar o Zé, falar, ó, Zé, tô vindo aqui, pegar meu desconto. Já vou falar, se não pegar seu desconto, não. Pode ir lá no rodízio lá, você, tua esposa, tá garantido lá o rodízio pra você lá com o Zé lá, tá bom? Obrigadão. Show de bola. Mas quando a pizza chegou, eu tava perguntando pro Tito o seguinte, na verdade não era uma pergunta, uma observação, uma colocação pro Tito comentar. O Tito jogou em times
com elencos bem robustos, assim, com grandes craques, com jogadores de muita qualidade, o que valoriza ainda mais a sua qualidade, Tita, enquanto jogador, e a sua versatilidade. Eu queria que você comentasse justamente isso. O fato do Flamengo ter grandes jogadores em todas as posições, você tinha a sua característica, mas em dados momentos você se reinventava dentro de campo para jogar em outras posições também, né? Com certeza. Isso aí aconteceu praticamente quando eu cheguei no Flamengo, em 1970. Eu tinha as categorias, eram só 3 categorias que tinham até chegar no profissional, que era o dente de leite, escolinha e juvenil. Hoje não, hoje é sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, né? Então você tem um processo lá que você joga em todas as idades. Claro, quando o garoto se destaca, às vezes o garoto tem 16 anos, tá jogando no sub-20, né? Sub-18, por exemplo, né? Que nem o Hendrick do Palmeiras, né? O garoto vai fazer 17 anos, né? Já tá no primeiro time, já foi vendido inclusive pro Real Madrid. Mas quando eu cheguei no Flamengo, eu jogava no mesmo time que o Adílio, por exemplo. Eu tinha 11 anos e o Adílio tinha 14. O Adílio era 3 anos mais velho que eu. Então a gente mais ou menos vê a diferença de um garoto, né? Um garoto de 11 anos e um garoto de 14. Né? Se a gente for ver as fotos daquela época do dente de leite, eu tô sempre na metade dos caras, entendeu? Tá o Adílio grandão e eu tô na cintura dele. Já existia essa diferença física, né? Com certeza, porque eu tinha 11 anos e ele tinha 14. A massa muscular dele era completamente diferente da minha. Mas o meu futebol, né? O meu futebol equiparava. Porque um garoto jogar de 11 anos num time de 14 tinha muita diferença. E há bem pouco tempo tinha os gatos também, que é os de 11. Isso, tinha os gatos. Exatamente, tinha os gatos. Você chegava lá, o garoto, fora de série, quantos anos? 17. Ele queria jogar no dente de leite. Entendeu? Com aquela carinhazinha de garotinho, o cara ia, mas quando ia ver na certidão era 2, 3 anos mais velho, né? Então o que aconteceu comigo, né? A visão que o meu pai teve na época. Eu era muito franzino, muito pequenininho. Então eu cheguei lá para jogar de centroavante quando eu comecei. Eu jogava de camisa 9, eu era centroavante. Então, eu era uma mosquinha, né, para jogar com um garoto de 14 anos. Né? Então meu pai me ensinou, falou, pelo teu tamanho, você vai ter que aprender a jogar em outras posições. Então a primeira coisa que o pessoal fez, me botou para jogar de ponta direita. Né? Me botou para jogar de ponta direita. Então eu ficava ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Então eu desde pequeno eu aprendi a fazer essa função. Né? O que faz um ponta direita? O que faz um ponta esquerda? O que faz o centroavante? Aonde você tem que estar parado de acordo com o posicionamento da bola? Tudo isso tu aprende. Né? Então isso aí foi uma vantagem muito grande para mim, porque eu sempre passava na frente, né? Então, por exemplo, eu com 14 anos, quando eu cheguei na escolinha, eu era titular da escolinha, que era até 16 anos. Por quê? Porque eu jogava em várias posições. No juvenil a mesma coisa. Eu quando cheguei com 16 anos, eu era titular do juvenil na ponta direita, né? Então, foi como quando você subiu pro profissional na ponta direita. Exatamente. Então o que acontecia? Eu tive essa facilidade de jogar em várias posições. Então eu sabia o que tinha que fazer. E quando eu cheguei no profissional foi muito mais fácil, porque com a qualidade dos jogadores que tu tem ao lado, né, cara? Carpegiani, Adílio, Andrade, né? Só cara que você já tinha jogado, né? Isso aí também foi outra vantagem. Joguei com o Leandro no juvenil, eu joguei com o Adílio no juvenil, joguei com o Andrade no juvenil. Então a gente se conhecia, desde muito cedo. E o Zico falou dessa versatilidade de alguns jogadores daquele... De 3 jogadores, né? De 3 jogadores, né? Ele cita o Leandro, né? Por exemplo, o Leandro, quando nós fomos jogar aquela final da Copa Libertadores, no segundo jogo, o Mário Soto tinha arrebentado o olho do Lico. Então o Lico não pôde jogar aquele jogo da final, o terceiro jogo em Montevidéu, quando a gente ganhou do Cobreloa de 2-0. O Lico teve que dar ponto, inclusive, né? Ele não pôde jogar esse jogo.
o que o Carpegiani fez? O Carpegiani botou o Leandro de volante, Andrade Leandro e Zico, botou o Ney Dias, que era o lateral direito reserva do Leandro, para jogar de lateral direito. Essa história eu não sabia, do Leandro. E o Adílio foi jogar de ponta esquerda. Né? No lugar do Lico. No lugar do Lico. Então você vê, com os mesmos jogadores, ou seja, quem entrou? Só entrou o Ney Dias, pô. É porque é o Leandro, né? Mas se fosse hoje, você pega o lateral esquerdo, você bota como o Felipe Luiz jogou em alguns momentos, né? Recuou aí. ali. Ia chamar de professor Pardal. Professor Mas aí tinha qualidade era o Leandro, os caras né? fazerem isso. Não, por exemplo, eu vejo também o Felipe Luiz como esse jogador. Né? Ele é um jogador muito versátil. E tem qualidade, né? Ele tem qualidade e é versátil. Inteligência. Muito inteligente. Mas os caras que jogam em mais de uma posição, Helder, eles são inteligentes, entendeu? Sim. Porque não é fácil você... Como o Tita. Não, eu não falo que eu sou inteligente, mas você tem que... Sim, claro. Você tem que dominar o jogo, cara. Mas Né? Você tem que dominar o jogo. Tem que perceber o jogo. Tem Exatamente. Que olhar, Qual é a função que tu vai fazer? Tu não é sair correndo, né? Eu me lembro de um jogo, desse jogo das estrelas, sei lá, em 2018, 2017, né? Eu gosto dessas histórias. Vou ver se ele vai contar o que eu tô pensando. Aí, pô, tal, eu tava no branco e o Arão tava no vermelho, né? Aí no segundo tempo eu entrei no branco para jogar no meio campo e o Arão entrou para jogar no meio campo do outro lado no vermelho. Com 5 minutos de jogo, o Arão tava lá na ponta direita, cara. Eu falei, cara, o Arão é peladeiro, porra. Então, mas engraçado que isso é uma coisa que eu sempre comentei, lembra? E assim, o Arão, a disciplina tática do Arão é quase que zero, né? E desde o Botafogo, ele já era assim, aí ele vai pro Flamengo, aí o Jorge Jesus resolve isso. Exatamente, eu ia chegar aí, né? Eu ia chegar nessa parte, né? Foi quando o Jorge Jesus, ele tinha o Cuéllar, esse que tá no Al Hilal, né? E o Arão. Qual foi a sacada do Jorge Jesus? Falaram, esse cara aqui, ele toma a bola igual aquele ali, mas o pé dele é mais certo, entendeu? Que era o Arão. Então o que a gente ouvia lá lembra, no banco? Era clássica aquela, Arão! Tá mal. Pô, Arão! Por quê? Ele saía da posição. Volta, Arão! Volta! Pô, aí ele entrava na posição. Porque quando a gente foi participar desse jogo das estrelas, porque é um jogo que tu observa muito, entendeu? Tu observa muito o Neymar. Porque passa a ter liberdade. Né? Por exemplo, eu vi esse menino aí. Eu vi esse menino agora, o Hendrick aí. Pô, ele jogou pra caraca esse moleque. O moleque é um monstro, cara. Todo mundo ficou super impressionado com ele. Né? Até arrancada, ele veio com a bola dominada. Isso é uma promessa, né? Ele dá o tapa, ele drible, encara, vai pro gol, né? Então eu, comecei jogando na mesma zona do Adrão, né? Eu falei, eu vou jogar aqui na mesma zona do Arão. Ele vai me marcar, eu vou marcar ele, né? Sai, vai embora. Meu irmão, ele com 5 minutos, ele tava lá na ponta direita. Eu falei, eu vou deitar esse buraco aqui, eu vou aproveitar, meu irmão. Dizem que o Jorge Jesus foi embora porque não aguentava mais o Arão. Sim, mas você vê o seguinte, aí que você vê como é que o treinador, ele se identifica com o jogador. Né? Por quê? Porque ele foi pro Fenerbahçe. Qual foi o primeiro jogador que ele trouxe? O Arão. Por quê? Porque o Arão é o que vai organizar o teu time. Porque agora o Arão sabe o que é jogar naquela função ali. Entendeu? Se a gente for lembrar, cara, assim, ó, eu me lembro claramente isso. O Arão entrava na área, ele fazia gol, mas ele, na hora que era pra defender e ficar ali na frente dos dois zagueiros e proteger os dois zagueiros, ele não tava. Ele tava lá na frente. Ele tava lá no ataque, ou fazendo ultrapassagem lá na ponta direita, ou lá na ponta esquerda. Muitas vezes era o Gerson que voltava correndo pra fazer a cobertura. Exatamente. Então, você vê, ele aprendeu a jogar. Pra mim, ele era um dos jogadores mais importantes daquele Flamengo de 2019. Chegou a jogar como zagueiro, né? Não, depois. Que eu acho que o Rogério Ceni quis inventar, entendeu? Ali já foi invenção. Inclusive que ele tinha 2 zagueiros no banco e ele botava o Arão de zagueiro. Não faz sentido, né, cara? Fala sério, né, cara? Até assim, desanima o companheiro, né? Você é contratado para jogar no time, se você tem a sua posição, você é zagueiro. Eu vou te falar, Helder, eu já passei por essa situação, entendeu? Passei por essa situação. Você ficar no banco de uma posição e o cara improvisar. Não, ou seja, às vezes o cara é teu reserva
O cara me improvisa e deixa ele no banco. O cara fica com raiva de você. Acha que é você que tá querendo fazer isso aí. Não é o treinador. Sim. Entendeu? Não é você que tá... Falou, o treinador, me bota aqui, deixa esse cara aí no banco sem jogar. Não é, é o treinador. Agora, como é que tu vai botar 2 jogadores da posição no banco e botar o Arão, que era zagueiro, que era volante de zagueiro, entendeu? Que não era nem primeiro volante, ele era segundo volante. E outra coisa, ele o gol era sempre em cima dele, cara. Sim. Por quê? Porque ele não estava acostumado, entendeu? É verdade. Agora, Tita, pra gente não sair daqui da onda, o Alex falou que gosta dessas histórias. Você falou aí, quando você viu o Arão na ponta, você falou assim, eu vou deitar nesse espaço aqui. Foi no mesmo ano daquele chapeuzinho no Renato Gaúcho, esse jogo, não? Não, foi acho que um ano antes. Foi um ano antes. Mas o cara não pode ir de primeira, né? Pode ir de primeira, quem foi de primeira foi o Carlos Alberto também. Agora com a Arrascaeta. Ele quis pegar o Arrascaeta rápido colocou por baixo da perna dele, entendeu? Quis pegar logo no início do jogo. Né? No jogo das estrelas tem esses lances, porque assim, ó, teve essa caneta do Arrasca no Carlos Alberto. Sim. Teve o chapéu que o Tita deu no... nesse jogo eu tava no vermelho e ele tava no branco, né? Aí o Renato veio na meia-lua, né? Foi o Jaime, o cara cruzou, o Jaime de Almeida, cabeceou assim e já mandou pra mim, assim, já uma cabeçada direcionada, né? Aí o que eu fiz? Eu dominei na coxa. Só que eu dominei na coxa, ela subiu um pouquinho, ele veio com tudo, eu só pum, deu um chapeuzinho, ele pum, assim como que levei, né? Foi aquele chapeuzinho? Não, aqui dá uma peinadinha bem pertinho assim, né? E aí, no mesmo ano, foi no ano seguinte, nós estávamos em Vitória, no Espírito Santo, lá no evento lá da FAP Eventos Esportivos. Aí o garoto lá, tem até esse vídeo, eu pedi a produção para tentar colocar, eu começo a rir porque eu lembro do lance. O garoto vem igual um maluco, a bola vem pro Tita. O Tita só faz olhar assim, vê o garoto vindo, a bola no chão, rasteiro. O Tita, dá aquele toquinho, a bola roda. Ela rola. Aí o garoto ele não consegue. Aí o Atisson ainda para e mesmo, o que foi isso aí, cara? O que foi isso? Lembra desse lance, Tito? Lembro perfeitamente. Esse vídeo rodou o mundo. Esse chapéu viralizou, cara. Esse vídeo rodou o mundo. Ele viralizou. É gostoso quando dá um chapéu assim? Ainda mais nesse menino, porque o que aconteceu? Eu vou te contar o que aconteceu. Quando a gente joga esses jogos, que tem garoto de 25 anos quando você tem 60... E aquele jogo era um time de garotos mesmo, 25 tava misturado ali os garotos. Aí o que acontece com o garoto? Ele quer me marcar. Eu falei, cara, não adianta tu me marcar, tu tem 25 anos, eu tenho 60. Não adianta. O jogo é pra gente se divertir. Esse jogo aqui não é pra você me marcar. Ele, não, eu vou te marcar, a bola só passa em você, porque não sei o quê. Você faz a jogada assim, você bala não sei o quê. Aí ele ficou me marcando. Vou deitar no coroa. Não, ele falou, pô, vou marcar esse coroa aí, né, cara? Aí, tanto que eu tava jogando no meio, né? E aí o que aconteceu? No segundo tempo eu falei, porra, esse cara tá me marcando, eu vou abrir um pouquinho pra direita. Essa jogada foi assim, perto da direita. Tanto que foi uma senhora que gravou esse chapéu, né? Ninguém sabia. Quando terminou o jogo, a gente conversando ali, amor, só, você sabia que eu gravei aquele chapéu que você deu no menino? Pô, não, fala sério, eu tava ali do lado, eu tava no banco ali do ladinho e gravei. Foi quando eu peguei o chapéu, né? E ele foi nessa, ele tava me marcando, entendeu? Ele tava me marcando. Ele saiu da... Só que ele veio de primeira. Quando ele veio de primeira, que eu vi o vulto dele, eu só, pá! De costas assim, eu dei uma penteadinha pra trás, né? Aí ele passou, os caras avacalharam tanto ele que ele saiu, ele foi embora. Ele saiu, verdade. Ele saiu. Ele falou, não, agora eu vou sair, assim eu vou sair. Ele pegou e foi embora. Cara, que maneiro, que maneiro. E aí tem um lance também, por isso que eu falei que esses lances isolados, eles ficam eternizados no Jogo das Estrelas. Teve um ano também do Marinho, quando o Marinho, eu não lembro se ele tava no Cruzeiro, se ele tava no Santos, né, que ele jogou. O Zico deu uma caneta nele. Então, ele deu um carrinho no Júnior primeiro. Certo. O Marinho, em atividade, deu um carrinho no Júnior, no Maestro. Certo. Aí no lance seguinte o Marinho veio igual um maluco. Não, o Zico parou a bola assim, ele ficou parado, aí quando ele esticou a pé, o Zico, tum! Cara, muito maneiro, cara, muito maneiro. Agora, é um jogo, o Jogo das Estrelas principalmente, é um jogo onde os holofotes todos se voltam para esse jogo no final do ano ali. Principal evento, né, de encontro de jogadores. Essa molecada que tá surgindo no futebol,
quando é convidada, vai naquela ânsia de... Tem gente até que fala assim, ó, tá indo lá para fechar contrato, porque quer mostrar tudo, mas é bom para vocês se reencontrarem, né, Tito? Com certeza. O legal é esse detalhe, né? Porque você passa um ano sem ver muitos jogadores, né? E no Jogo das Estrelas você tem essa chance, né? Por exemplo, Mauro Galvão, Luizinho, Quintanilha, né? Alcindo. Germano, Alcindo tá sempre... ele é muito amigo do Zico, o Zico sempre chama ele, né? Tem vários jogadores, é muito maneiro. Muito maneiro. E é legal, e essa relação dessa galera de 81, como é que é? Enfim, a gente teve a oportunidade de participar lá do aniversário lá dos 40 anos do título, e a gente viu vocês reunidos lá, coisa bonita, né? Enfim, amigos até hoje, enfim, contando histórias sensacionais. O Raul Plasma é uma figuraça, né? É o rei de contar história. Muita história. E assim, como é que é essa relação? Sempre foi boa a relação? Tinha alguém que se destoava? Como é que é? Poxa... Às vezes um dava um piti lá na concentração, como é que é? Tinha uma... Não, assim, ó, o grupo era extraordinário, né? O grupo era extraordinário. Esse grupo ele foi formado, nós tivemos algumas situações. Você não forma da noite para o dia uma equipe vencedora como aquela ali, né? Eu costumo dizer, por exemplo, em 79, nós fomos jogar uma semifinal contra o Palmeiras, né? E... nós entramos em campo achando que a gente ia ganhar em qualquer momento, entendeu? E levamos uma surra do Palmeiras de 4-1, perdemos nas semifinais. Aí depois o Palmeiras foi para a final com o Inter e o Inter ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras. Mas aquele campeonato ali era nosso. Isso aí? Em 79. Né? Aquele campeonato ali era nosso. Só que a gente não foi ali, nós fomos em 80, no ano seguinte. Né? Então aquele time de 81, ele foi escaldado. Precisou, né? Amadurecer, né? Mas é lógico, você precisa ser curtido, entendeu? Por exemplo, em 80, nós fomos... nós éramos tricampeões, 78 e 79 duas vezes. Em 80, nós perdemos o tetracampeonato jogando contra o Serrano em Petrópolis com o gol do Anapolina, pô. Né? Então a gente aprendeu as situações, entendeu? Então quando a gente chegou nesse ano de 81, o nosso time ele tava cascudo, né? Apesar de ser um time jovem. Por exemplo, o Zicão tinha 27 anos, pessoal, entendeu? Nós não tínhamos jogadores com mais de 30 anos, só o Raul, que era goleiro, que tinha 37. Você viu o Flamengo de hoje, quantos jogadores não tem mais de 30 anos? São vários, né? São vários jogadores. E esse amadurecimento não é só dentro de campo, né? É individualmente também. Sim, enfim, claro, relacionamento isso. também. Com certeza, individualmente, como grupo, né? Como equipe, né? Como aquela equipe que entra dentro do campo, sabe o que tem que fazer, né? Pô, nós ganhamos um campeonato brasileiro em 80 jogando 3 jogos contra o Atlético Mineiro. Né? Nós ganhamos um campeonato brasileiro em 82 jogando 3 jogos contra o Grêmio, 2 na casa do Grêmio. Né? É o melhor de 3, né? Entendeu? E aí até resgatando essa viagem que você citou aí, o Helder, pra Vitória, a gente no retorno, né? Tá muito vivo na minha memória, acho que na tua também. O Leandro sentado no aeroporto, enfim, a gente conversando, e aí ele olha, vê o Lico chegando e fala, pô, eu amo esse cara, e começa a chorar e fala, porra, esses caras são minha família, são não sei o que. Então, assim, ele emocionado, enfim, chorando e contando um pouquinho das histórias de vocês e falando que, pô, esse grupo é um grupo muito unido, é um grupo que gosta de estar junto, né? Então, assim, não é uma coisa que foi construída de um dia para o outro. Com certeza. E outra coisa, né? Nós tínhamos bons líderes, né, cara? A liderança não era só do Zico. O Zico era o nosso principal jogador, ele tinha uma liderança bastante forte, né? Mas nós tínhamos outros líderes, como o Júnior era outro líder, como o Raul era outro líder, né? Então, nós éramos uma equipe com boas pessoas na liderança, entendeu? Isso aí faz muita diferença. Você lembra de alguma fogueira que alguém teve que apagar assim, opa, segura a onda aí, calma aí? Não, é assim, eu me lembro assim que
nos anos 80, né, 80, 81, nós tínhamos 2 jogadores que tinham vindo do Olaria. Um da Olaria e outro da Portuguesa, que era o Manguito, que era zagueiro. Nós fomos campeões brasileiros, a zaga era Manguito e Nelson. O Rondinelli, no primeiro jogo, tinha quebrado o maxilar, ele não pôde jogar a final, né? Então, o Manguito tinha vindo do Olaria, né? O cara, pô, em que se entregava, lutava, chegava, era, né? Só que começou uma época, o Luizinho das Arábias também, um centroavante que metia muito gol, um canhoto, né? Os 2 falecidos, né? E aí teve uma época que eles começaram, pô, eles iam pro treino, só queriam bebida, né, cara? Ia pra bebida, não treinava e ia pra sauna. Ficava na sauna lá 2 horas dentro da sauna para emagrecer, né? E eu vi o Zicão um dia, ia começar o treinamento, e falou assim, pessoal, eu queria falar uma coisa hoje aqui para vocês. Aí tá bom, o que foi? Eu queria falar pro Manguito e pro Luizinho, né? Olha, vocês vieram de equipes humildes, nós recebemos vocês da melhor maneira, vocês inclusive foram titulares muitas vezes, estão servindo o Flamengo de maneira maravilhosa, só que o comportamento de vocês agora não está dando, né? Vocês saem do treino para ficar tomando cerveja ali do lado do Flamengo, ali atrás, tinha um posto de gasolina. Então o cara saía, né, ia ali no posto, tomava 1 ou 2 cervejas e ia embora para casa, entendeu? Então eles começaram a passar a fazer isso, né? Não estavam jogando, né? Passavam a beber mais e já não treinava, já ia pra sauna, entendeu? Ficava na sauna 2 horas para perder peso. Então ele falou, rapaziada, esse tipo de comportamento aqui nós não queremos. O grupo tá fechado. Não, isso aqui só vai prejudicar a gente, entendeu? Amanhã, se vocês tiverem que jogar, vocês vão estar fora de forma, entendeu? E o nosso time, a expectativa é grande. Todo mundo agora quer um time vencedor, que ganhe campeonato, é campeonato brasileiro, é campeonato carioca, é Copa Libertadores, né? Então, isso eu vi no nosso grupo ele falando. E todo mundo ficou assim, o que o Zico tá falando tem toda razão, entendeu? Sim, é verdade. E assim, uma outra situação que é bem bacana era o clima que vocês iam para os jogos, né? Aí já tinha o Júnior que comandava o samba, você toca cavaquinho. Naquela época você já tocava o cavaquinho, já tocava nas concentrações, sim, no caminho dos jogos? Já tocava. Como é que a gente fazia aquele clima legal ali da música, né? De cantar, e a gente ia cantando dentro do ônibus. Tem um fator muito bacana na final, né, do Mundial de Clubes, que isso aí foi uma sacada do Júnior, né, a meu ver, assim, muito bacana, né, porque nós chegamos antes do jogo, estava frio, né, estava 0 grau, e nós estávamos com todo mundo de agasalho, um de chinelo, com a calça aqui em cima do joelho, né, um de camisa, outro de manga comprida, tá? Nós estávamos ali tocando pagode, quando chegou o pessoal do Liverpool, né? Quando a gente... Até me chamou a atenção, né, cara? Eu não tinha visto uma delegação assim, né, cara? De terno. Os caras de terno preto, né, cara? Camisa branca e a gravata vermelha, assim, mas chamava assim, ó, um chamativo impressionante, destoava, né, cara? Destoava, cara. Só que eles pararam, assim, no meio do túnel, né? A gente estava assim perto do campo. Isso no estádio? Isso já no estádio, esperando pro jogo. 1h30 antes do jogo, né? Eles pararam ali, viu que a gente estava tocando e cantando. O olhar dos caras foi de desdém, né? Falaram assim, nós vamos jogar com esses caras aí? O que esses malucos estão fazendo, cara? Primeiro que tava um frio do caraca, né, meu irmão? Tinha vários jogadores de chinelo sandália havaiana. Ou seja, nem a roupa a gente tava preparado ali para aquele dia, né, cara? Se você for ver a grama, ela tá toda queimada, porque era época de frio, em dezembro ali no Japão, né? Quando eles chegaram, né, cara, que eles ficaram olhando assim, né, cara? Aí o que aconteceu? Nós fomos pro vestiário e a sacada do Júnior foi muito boa, né? Nós estávamos ali na oração para entrar em campo e tal, aí o Júnior falou, pessoal, vocês viram a cara deles? Aí todo mundo ficou olhando pro Júnior assim, vocês viram o desdém dos caras? Dizendo,
Eu vou jogar contra esses caras aí, tudo descalço, com agasalho dobrado no joelho, tocando pagode. Tu viu a cara de desdém dos caras? Meu irmão, a gente entrou em campo... Mordido, cara. Então aí você vê a liderança, entendeu? Ou seja, o cara tem que estar ligado para falar uma coisa dessa, entendeu? Sim, pegou essa... É o momento. A sensibilidade do Júnior nessa hora, né? Eu, pelo menos para mim, me chamou muito a atenção, né? Essa situação. Isso fez com que vocês pô, eu entrei e eu falei, pô, meu irmão, esses caras aí então não vão se criar não, né? Porque eles estavam bonitinhos de gravata e terno que não vai ser mole não, né, cara? Como não foi, né? Tem um lance que eu nunca tinha assistido o jogo inteiro e nesse evento do Mundial ficou no telão passando lá, né? Aí eu fui olhando alguns lances assim. Tem um lance no primeiro tempo, o Tita dando carrinho no escanteio lá na frente. Lá foi. Eu lembro desse lance. Tem uma história que o Raul conta na comemoração lá, que ele fala, ó, a bola não chega em mim. Então o pessoal, pô, fica tranquilo lá atrás porque a bola não chega em mim. Não, mas foi mesmo. Ou seja, assim, eu costumo dizer assim, como é que eu conto essa história? Eu conto dessa maneira, ou seja, você vai jogar uma final de Mundial de Clubes, nós metemos 3-0 no primeiro tempo, cara. Ou seja, para acontecer isso, o time tem que jogar muito, cara. Foco o tempo todo. Não, tem que jogar. Os caras, aquele negócio, o time todo era craque, entendeu? E quando chegou no vestiário, no primeiro tempo, 3-0, como é que foi a reação? Não, ou seja, a reação foi, rapaziada, a gente vai continuar, não vamos amolecer não, vamos então, manter esse ritmo. Era para continuar. Só que, assim, você vê esse jogo, ele tem no YouTube, né? Sim. O jogo na íntegra, né? E você vê, o Raul não faz uma defesa, cara. Entendeu? Mas o time era muito bom, cara. Pô, o Zico tinha 27 anos nessa época, cara. O Moser, 21, cara. O Leandro, 22, entendeu? Então o time era muita qualidade. Né? A música que a torcida canta, de fato, botou os ingleses na roda. Botou mesmo, botou os ingleses na roda. E era engraçado, né? A própria torcida do Flamengo, por que aconteceu com a Copa Libertadores? A Copa Libertadores, para vocês terem uma ideia, né? O primeiro campeão, não o primeiro, né? Mas um dos campeões assim que eu me lembre como torcedor, vendo futebol, foi o Cruzeiro em 74, né? Teve um jogo contra um time argentino, se eu não me engano, que foi 4-3, cara. Um jogaço, né? Um jogaço. Ninguém se preocupava com Copa Libertadores. Ninguém queria saber da Copa Libertadores, né? Então teve o Cruzeiro. Depois o próximo foi o Flamengo em 81. Né? Então você vê a diferença. Sim, né? Uma lacuna absurda aí. Absurda isso. 74, 6... 7 anos. 8. 7-4 para 8-1. 7. Então, foi muito tempo. Agora, depois que o Flamengo ganhou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, todo mundo queria ganhar. Aí todo mundo depois começou a dar ênfase em ganhar a Libertadores para ir para o Mundial, entendeu? Tanto que eu conto uma história, né? Ou seja, hoje aquela camisa do Flamengo que tem aquela estrela, né, significa o Mundial. Então tu vai ver aquela camisa do Flamengo, né, e a estrelinha dourada em cima do escudo é o significado do Campeonato Mundial. Né? Então quando a gente ganhou de 3-0 no Liverpool, o Liverpool, cara, assim, só para vocês entenderem, ele era o grande time da Europa. Se eu não me engano, 78, 78, 79 e 81, eles foram o campeão da Champions. Ou seja, era o Real Madrid de hoje. Exatamente. Se vocês vão ver, o Real Madrid tem lá 3 ou 4 campeonatos mundial, só dá o Real Madrid. E era o Liverpool daquela época. Então, quando a gente terminou aquele jogo que foi 3-0, o torcedor do Flamengo falou, mas peraí, cara, ser campeão mundial é isso? Porra, meu irmão, nós vamos ser campeão mundial, porra. Todo ano. Todo mês. Todo mês. Nós vamos ser campeão mundial todo mês, pô. Ou seja, o pessoal achou que ia ser fácil, entendeu? Mas é uma estrada longa, né? Não, e se a gente for ver... Você falou em não, assim, você vai ver... Amadurecimento. Que você vai ver que é um caminho difícil. Por quê?
nós estamos comemorando esse ano agora de 2022, nós estamos comemorando 41 anos do título mundial de clubes, entendeu? E o Flamengo voltou lá quantas vezes mais? Mais duas. 2019 e agora 2022. Que é o 23, Mundial de 22. que é o Mundial de 22. Exatamente. E o Liverpool tá até hoje querendo saber onde é que compra Havaianas e toca. Onde é que, como é que faz pra tocar isso aí? O que esses caras fazem. Mas o Tita fala de que dali todo mundo passou a dar importância para Libertadores, tanto que ele ganha Libertadores em 81 pelo Flamengo, ganha em 83 pelo Grêmio. Isso. E é artilheiro da Libertadores pelo Grêmio também em 84. Sim. A Libertadores, pelo Flamengo em 84. Pelo Flamengo em 84. É. A Libertadores passou a ser ali um habitat natural pro Tita, né? E assim, ó, você começa a entender como é que se joga a Copa Libertadores, né? A intensidade que é. Naquela época era a Libertadores raiz, né, cara? Sim. Aquela final entre Grêmio e Peñarol é um absurdo. Aquele jogo no Olímpico, cara, aquele jogo ali foi um absurdo. O nego dava voadora no pescoço do cara, entendeu? E muitas vezes o árbitro mandava continuar o jogo, entendeu? Hoje não, tu tem 30 câmeras, né, mais o VAR, que não resolve muita coisa. Que toma conta toda a parte do campo, né? Então tem certas coisas que você hoje não dá para fazer. E aí você trouxe uma situação interessante, porque assim, o Helder levantou essa bola de que era o habitat natural, Libertadores. Para ser campeão desses grandes campeonatos, você precisa ter jogadores experientes, com certeza, que já rodaram, que tem essa consciência. Né? Com certeza, de peso, de maturidade, né? De profissionalismo, cara vencedor, porque tem que pagar um preço, né, cara? Tem que pagar um preço, não é tão fácil. Né? E aí eu trago até esse assunto para poder ampliar um pouquinho mais. A gente vê Botafogo, Vasco se reestruturando, montando times, e aí o Botafogo já ano passado já com uma cara nova e o Vasco agora com uma cara bem diferente. Com certeza. E o torcedor sempre fica naquela expectativa. Não, a gente já vai começar agora a ganhar título, já vai começar a chegar em finais e começar... Vai demorar um pouquinho, né, Tita? Não vai, mas pelo menos já estão no caminho, né? Uhum. Essa união aí que eles tiveram com essas empresas que investem no futebol já deram possibilidade de entrar o dinheiro para contratar o jogador, porque hoje essa é a forma. A fórmula hoje não é você fazer jogador mais na base, né? Que era nos anos 80, como era antigamente. Hoje não é. Você tem que ter o dinheiro para contratar o jogador, para comprar o jogador, entendeu? Senão tu não faz time. Aí tu já traz esse jogador mais cascudo. Sim, mais cascudo, feito, jogador que é de primeira divisão, né? Que é de primeira divisão, né? Que é jogador talvez com um pouquinho mais de idade, né? Mas você sabe que vai render. Que é o caso do Soares, por exemplo. Você vê, o Grêmio investiu no cara, pô. Sim. Tá lá o cara, artilheiro do campeonato, meu irmão. Tá dando resultado. Entendeu? Tá dando. Olha o resultado que ele tá dando, né? Tá dando resultado não só pro Grêmio, mas para o comércio local também. Com certeza. Tá indo ao mercado. Com certeza, com certeza. Eu fui um cruzeiro agora aí no final do ano, né? É impressionante, cara. Na Argentina e no Uruguai, a quantidade de camisas do Grêmio que estão à venda nas lojas. Tudo dele. Tudo roda, né? Entendeu? Tudo dele. Mas a gente falou de Libertadores. Eu queria saber do Tita como que foi, na época, ganhar uma Liga UEFA pelo Bayer Leverkusen, na época, na Alemanha. Mas, assim, na época que não se tinha essa globalização como hoje, né? Como é que foi pra você ganhar a Libertadores e ganhar a Liga UEFA? A Liga UEFA, cara, assim, ó, foi assim, em se tratando do Bayer Leverkusen, foi um feito assim, foi um feito prodígio, entendeu? Por quê? Porque o Bayer Leverkusen, até o dia de hoje, ele é um clube centenário. Para você ter uma ideia, ele nunca foi campeão alemão. Caramba. Nunca foi. Não não foi. O Bayer Leverkusen só tem 2 títulos na história dele, que são mais de 100 anos. Foi fundado em... Esqueci agora o ano dele. 1904. Né? 1904.
Então o que acontece? O título do Bayer Leverkusen é uma Copa UEFA. Sim, essa 1º de julho de 1904. 1904, né? O primeiro título dele foi a Copa UEFA, né? E tem o segundo título, que é uma Copa da Alemanha, que eles ganharam no ano de, se eu não me engano, 94 ou 95. Então o Bayer Leverkusen, ele não tem um título do campeonato alemão. Ele não tem nenhum campeonato, não tinha até então. Só que eles se prepararam para jogar por primeira vez a Copa UEFA. Investiram, né? Eles contrataram 10 jogadores, né? Você foi o primeiro brasileiro a jogar lá? Quase assim, quase um dos primeiros a jogar, né? Claro que depois no Bayer Leverkusen veio uma leva grande. Jorginho, Lúcio, Juan. Isso, veio essa galera toda. Paulo Sérgio, Zé Roberto, veio essa galera toda depois, né? Mas... A Tirson jogou lá? A Tirson também foi, isso mesmo. Ramon, que agora é esse técnico aí da Sub-20. Ramon Menezes. Então o que acontece? Eu quando eu cheguei lá, eu cheguei dessa maneira, né? Uma primeira experiência, tive muita dificuldade nos primeiros 3 meses, porque eu cheguei lá no final do ano, né? Aqui é um tremendo do calor, lá eu tinha que jogar menos 5 graus, entendeu? Eu tinha que treinar todo dia com neve no campo, entendeu? Com bola laranja. Então foi uma experiência muito maneira para mim, né? E não foi fácil, porque eu nos treinos eu fazia muito gol, eu tinha muita facilidade de finalização, então eu metia muitos gols no treino. E meu treinador, ele falou, não, você tem que ser o 9 do time. Aí, pô, beleza, eu fui jogar meu primeiro jogo, né, cara? Pô, o zagueiro me marcou, eu só toquei na bola 3 vezes, foi muito. No meu primeiro jogo, a minha estreia em casa. Mais uma vez você tinha que se reinventar. Sim, tive que me reinventar, exatamente, tive que me reinventar. E aí, meu segundo jogo, nós fomos jogar contra o Schalke 04. Pô, eu comecei jogando e não toquei na bola. Eu saí no intervalo. E aí foi quando ele foi muito gente fina comigo, o treinador. Porque ele de 15 em 15 dias, domingo, ele ia almoçar comigo, com a minha família no hotel. Né? Queria saber como é que eu tava, queria saber qual era a minha dificuldade. Ele era de onde? Ele era alemão. Ele foi inclusive treinador da seleção alemã por um período. E aí foi quando eu cheguei para ele e falei assim, mister, a minha única situação é o seguinte, eu tô jogando na posição errada. Porque, por exemplo, o centroavante naquela época do futebol alemão, ele tinha um cara que te marcava até o cara ia no banheiro junto contigo. Entendeu? Marcação homem a homem. Homem a homem. O cara não queria saber do jogo, ele não queria deixar você pegar na bola. E aquilo ali pra mim, eu não estava acostumado àquilo, né? Então eu falei pra ele, mister, eu não jogo de 9. Não, mas você tem muita facilidade de fazer gol, você faz muito gol, pô. E realmente, eu nos treinos de finalização, a gente tinha um jogo treino no meio da semana, né? Sempre contra um time de Série C, Série D, e eu fazia muitos gols, né? Então ele achava que eu tinha que jogar perto do goleiro, entendeu? E foi quando eu falei para ele, um dia que ele foi comigo almoçar no hotel, eu falei, mister, eu não jogo nessa posição. Mas você joga em que posição então? Do nosso time, assim, se você for ver, de quem você joga? Eu falei assim, eu jogo do número 10, do Bunsel. E o Bunsel, ele era um jogador polonês que ele corria o campo todo, cara. Ele tinha uma dinâmica impressionante, muita qualidade técnica. Ele era da seleção polonesa, ele jogou três Copas do Mundo, ele. Né? Aí ele, não, ali eu não posso te botar ali, pô. Ele é o melhor jogador do time, ele falou pra mim. Eu falei, não, mas não tem problema. Você deixa ele jogando. O dia que você me colocar, o dia que você for me colocar pra jogar, você me bota na posição dele. Eu fiquei no banco 3 meses, né, cara? Fiquei no banco 3 meses. O cara não... Porque, pô, não, ele jogava muita bola, cara. Ele usava as 2 pernas, né? E ele não era aquele 10 que fazia gol, né? Ele era aquele 10 que armava o time, né?
Então ele trabalhava, é que ele era um Modric Eu ia falar isso agora. do Real Madrid, cara. entendeu? Eu ia falar isso agora. Ele era o Modric Ele era do o Real Modric Madrid. que É vinha de igualzinho, trás, exato. olhando e articulando. Era o Bunso. Angel Bunso, o nome dele. E aí, porra, nós estávamos nas oitavas de final da Copa UEFA e o Leverkusen foi fazer um jogo contra o time da Holanda, cara, Feyenoord. Então ele, na hora que ele fez um gol, o cara deu um carrinho nele, por trás, né? O cara deu um carrinho nele, pegou no pé dele, ele fez o gol, mas teve que sair, machucado. Machucou o tornozelo. E aí o que aconteceu? Nós empatamos esse jogo lá em Feyenoord de 2-2, levamos o segundo jogo para casa, ganhamos de 1-0 e passamos para as quartas de final da UEFA, né? E aí o que aconteceu? Domingo tinha jogo fora de casa. Quem é que ia jogar na posição? Eu ia jogar, né? E aí foi engraçado que eu tinha um amigo que era da Alemanha ocidental, né? Ele tinha pulado o muro. Era o meu melhor amigo do time. Porque eu me comunicava com um pouquinho de inglês e a gente se entendia, né? Tem 2 amigos que pularam o muro, né? O Urigelia, o Adílio, 3, né? O Adílio também. O Adílio era o rei de pular o muro. E era o cara era muito meu amigo, né? Nós estávamos no quarto, né? Eu cheguei e virei para ele e falei assim, amanhã tu vai ver quem sou eu jogando bola. Né? Ele falou, porra, que azar que tu deu, cara. Eu falei, pô, eu azar? Mas por quê, cara? Porque nós estamos brigados com o treinador. E eu sabia que o time estava brigado com o treinador, né, cara? Não entendia nada, né, cara? Eu falei, que isso, cara? Como brigado com o treinador? Não, a gente está em crise com o treinador. Por causa desse jogo aí do Feyenoord. Nós tivemos um problema com ele falou um monte de coisa na imprensa da gente, não sei o que, a gente está chateado com ele. Eu falei, meu irmão, eu não sei. Eu sei que vai ser a minha oportunidade, eu vou jogar nessa posição e você vai ver eu jogando na minha posição de origem. Porra, nós ganhamos de 4-1 esse jogo, eu fiz 3 gols fora de casa. E aí o que aconteceu? Eu nunca mais saí daquela posição ali, entendeu? Quando o Andy Bunso depois voltou, botaram ele para jogar de meio campo, entendeu? E aí você não saiu mais do time. E aí eu já não saí mais do time. Né? Comecei a meter gol. E o bacana é que recentemente você esteve lá na Alemanha, recebeu uma homenagem. Foi. Nós fizemos 25 anos da conquista da Copa UEFA. O time todo se reuniu, né? Que bacana. Foi muito maneiro. Você vê, eu já conseguia assim falar alguma palavra em alemão, em inglês e tal. A gente conversava, né? E eu conversando com o goleirão, né? E ele falou comigo, né? Eu falei, porra, cara, olha, vou te falar, o teu êxito no nosso time não tem comparação, ele falou pra mim. Eu falei, mas por que, cara? Ele falou assim, pô, você vê. Ele falou desse menino do Corinthians que jogou no Flamengo, como é que é o nome dele? Jogou no Renato Augusto, né? Ele falou, pô, você viu, o Renato Augusto, ele tá há 3 anos aqui, ele joga na mesma posição com você e só fez 8 gols em 3 anos. Você fez 3 num jogo só na estreia. Não, cara, eu na Copa UEFA no campeonato eu devo ter feito uns 16 gols, entendeu? 18 gols, se eu não me engano, né? Aí ele falou assim, então aí ele falou, você vê a qualidade do jogador, né? Você vê a qualidade, a diferença do jogador, né? Aquele jogador que arma o time, né? Que dá aquele passe, aquela coisa toda e que vai na área finalizar, né? Ele falou, Tita, você viu, você fez uma temporada aqui, você meteu 18 gols. O Renato Augusto, ele tem 3 anos aqui, não tem 8 gols no time, né? E aí você vai vendo a diferença, né? E o que aconteceu? Nós fomos campeões da UEFA, cara. Da UEFA. E você falou aí agora de homenagens e de ficar na história. Eu acredito que fora do Brasil, nenhum lugar que você tenha jogado te marcou tanto e mantém hoje um carinho tanto da sua parte para o torcedor quanto do torcedor com você, como no México, né? Com o pessoal do León. Com certeza. Até hoje foi assim, o León também foi uma experiência mais ou menos igual, porque
Eu cheguei no Leverkusen, o Leverkusen até então nunca tinha ganho nenhum campeonato. O Lyon já tinha tido um campeonato, né? O Lyon já tinha sido 4 vezes campeão, mas dos anos 40 e 50. Já estava muito... Não, o Lyon não era campeão há 36 anos, cara. Né? E aí foi no meu segundo ano no Campeonato Mexicano que a gente foi campeão mexicano, né? Então, por exemplo, tanto que essa estrela, a quinta estrela, né, que foi a nossa geração, marcou por causa disso, né? Por causa desse espaço que ficou, esse branco que ficou do Lyon não conquistar campeonatos, né? Então, o pessoal de Lyon, ele é assim muito carinhoso comigo por isso, né? Eu, por exemplo, no Lyon eu sou o terceiro goleador da história, né? Tem o Dumbo Lopes que fez 136 gols, tem o Mauro Bozelli que joga hoje inclusive veio emprestado aqui pro Corinthians e agora ele está no Cerro Porteño do Paraguai, né? Ou não sei se ele foi pro Estudiantes da Argentina, tem 128 gols e eu com 98, né? Então, eu sou o terceiro artilheiro da história do Lyon e esse campeonato marcou muito, porque o time não tinha um campeonato depois de 36 anos. E bacana, né? Também esse reconhecimento, porque também recentemente teve um jogo contra o Flamengo que você foi convidado para poder dar o pontapé inicial. Foi lá no México? Foi lá no México. Foi Libertadores. Então. Foi Libertadores, primeira fase da Libertadores. E eu falei pros caras, olha pessoal, vocês tomam cuidado que esse time aí é do México, esse time tem 6 jogadores da seleção mexicana, entendeu? E tudo a ver, Leão e Flamengo, o Tita jogou pelos dois, foi campeão pelos dois, num jogo de Libertadores que o Tita é bicampeão e artilheiro ainda. Então tinha tudo a ver, tinha que ser o Tita. Foi muito maneiro, foi muito legal, bacana, foi uma experiência muito maneira, foi muito legal. É isso, e então, o Tita... Então quem quiser ser campeão da Libertadores, chama o Tita. Eu vou escrever um livro, Como Ser Campeão da Libertadores. E aí a gente vem pra cá e transforma isso em... Como é que dá o que fugiu? Faz um infoproduto aqui, faz o Tita, pega esse livro, vai ler o livro todo, a gente vai gravar e vai botar na rede pra galera. Mas falando em Libertadores, ainda falando do Campeonato Gaúcho, tô sabendo que o Tita aprendeu a fazer churrasco lá no Sul, hein, Tita? Eu joguei lá 2 vezes, né? Joguei 9 meses no Grêmio, depois 1 ano e meio no Inter. É uma terra super maneira, amei Porto Alegre, tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul. Fui muito feliz, minha primeira filha nasceu em Porto Alegre. Eu tenho muito boas recordações e não tive a chance. Engraçado, né? Quando você joga por um time, você tem que ser campeão para você registrar a tua participação. Por exemplo, eu tive uma passagem muito boa no Inter. Né? Fiz muito gols, fui artilheiro do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato muito difícil, o Campeonato Gaúcho, né? O Gauchão é muito difícil, o estadual muito difícil de jogar. Eu fui artilheiro, mas não ganhei nada no Inter, né? Então hoje, assim, dos 4 clubes que eu joguei, o pessoal não lembra muito do Inter. Mas por que não lembra? Não teve um título marcante. Porque não teve um título. Faltou a cereja do carimbo, tem o carimbo. Que é diferente no Grêmio, que foi uma Libertadores, que é diferente no Vasco, que foi um estadual e um brasileiro, e no Flamengo também, que foi o time que me deu essa oportunidade para mim aparecer pro futebol, na verdade. Mas aí virou craque e vai levar aqui para fazer churrasco em casa, né, o Helder? Chili Peppers. Posso levar tudo? Eu sei que tá aqui, ó. Tá separado aqui a galera que tá em casa aí. Opa, presentão. Tá presenteado aqui, ó. Valeu, obrigadão. Aí o kit completo da Chili Peppers. Aí, pessoal, obrigado. Valeu mesmo. O Rafael lá da Chili Peppers lá mandou aí pra você. Mandou um abração pra ele. E... enfim, vai ter churrasco agora. Vai ter churrasco. Tem um grupo aí legal aí de... Não sei o que, já ganhou lá o rodízio lá na Garden Brasa, agora Chili Peppers. E também, se quiser tratar do cabelo, né? Tem também, o doutor Vilca Giuliani.
Se quiser, o Atisson. Mas André, me diz uma coisa, nós estamos já terminando ou ainda tem mais alguma coisa? Se quiser, a gente vai ficar aqui a noite toda. Eu queria só abrir um parênteses pra gente falar da Copa do Mundo. Vamos falar de Copa do Mundo. Eu só quero deixar claro o seguinte, porque a gente fala de cabelo aqui, a gente fala de autoestima, né? Claro, com então, certeza. Tem muita gente que às vezes aquele careca, a gente brinca, a gente zoa, mas é coisa séria. Tem gente que não sai de casa por causa da falta de cabelo, tem dificuldade de tudo. E o Dr. Vilker Juliano é fera demais no tratamento do implante de cabelo lá na clínica. Transplante FUE, o Helder não esquece. Então, assim, a galera que está com esse problema de queda de cabelo, está com dificuldade de queda de cabelo aí, ou qualquer coisa relacionada à calvície, você pode ir lá, clínica Dr. Vilker Juliani. Ele deu aqui uma entrevista pra gente também, teve aqui, esclareceu tudo, que maneiro, que legal. Cada detalhe, se você pode usar boné, se você não pode usar o boné, o shampoo, enfim, o que faz a queda de cabelo, se é hormonal, se não é hormonal. Então, assim, quem quiser saber sobre queda de cabelo, vai aqui, acessa os vídeos e também vai lá na clínica do Dr. É só ir na playlist, tem lá, o Dr. Vilker Juliani tem os cortes com cada tópico lá, é bem. Independentemente disso, Tita, você está ganhando aqui também um tratamento lá na clínica Dr. Vilker. Tem um tratamento lá que você faz para poder ativar o crescimento do cabelo lá. Você já está convidado para ir lá, Dr. Vilker vai te receber lá. Tá, beleza, show. E, assim, é um prazer. Estamos em pé, estamos juntos. Tá bom? Enfim, o Tita tá bonito, cabelo grande. Por isso que é bom ter amigos. Por isso que é bom ter amigos. Bom demais. Agora, Tita, você falou de Copa do Mundo, pra gente ir caminhando aí pro finalzinho do nosso bate-papo aqui. Você teve a experiência agora na última Copa do Mundo de acompanhar, né? O dia a dia ali de perto, sentir também o clima do torcedor, mais ou menos o que eu passei no Mundial de Clubes agora no Marrocos, você acompanhando o torcedor entrando no estádio, saindo do estádio, fez várias lives no Instagram. Conta pra gente como é que foi essa experiência, Tito. Não, a experiência foi super legal, né? Eu fui a convite do meu genro e da minha filha mais velha, Desirê, né? Ela que foi convidada em cima da hora para trabalhar na Copa do Mundo, né? Eu levei meu neto e foi uma experiência muito legal, que eu tive a chance de ver 23 jogos, né? Vi 23 jogos, vi as principais equipes, né? Vi Argentina, vi França, vi Croácia, vi todos os jogos do Brasil, né? Os cinco jogos que o Brasil jogou, né? E a gente chega em algumas conclusões, né? Porque a gente, quando você chega e vê uma final entre França e Argentina, aquele futebol que a gente viu, né? Aquela competição que teve, eu não sei hoje se o Brasil teria condição de jogar aquele tipo de jogo ali, fazer parte daquela final, né? Porque para mim, assim, do jeito que eu vejo, que eu acompanho as Copas do Mundo, né? Eu acho que a gente nunca teve uma final como aquela ali, daquele jeito, né? A competitividade ali, né? Não, assim, era disputado cada metro quadrado do campo, entendeu? Jogadores conscientes, jogadores unidos, jogadores concentrados, jogadores valentes, jogadores focados, né? Eu não sei, na verdade, o que o Brasil apresentou na Copa do Mundo, se o Brasil estaria preparado para jogar ali no lugar da Argentina ou no lugar da França, entendeu? Não, eu não sei, cara, porque realmente, assim, o quadro que o Brasil apresentou, eu não sei se o Brasil estaria preparado para jogar aquela final ali, entendeu? Que a gente toda a atmosfera que envolve uma final, tudo, né? Por que acontece? Você viu que a Argentina fez 2-0, cara. Qualquer santo consciente fala assim, pô, a Copa é nossa, pô. Ninguém mexe, cara. A Argentina foi para ser vencedora da Copa. Não, assim, ela começou bem, Agora a França, eu vou te dizer, eu assisti 2 jogos da França. Eu achava que não tinha adversário para a França. Meu favorito era a França. Pelo que eu vi ele jogando, né? Meu favorito era a França. Por exemplo, eu vi o primeiro jogo da Argentina contra a Arábia Saudita, né? Isso a gente não pode esquecer, né? A gente está lembrando da Argentina só do final. Sim, mas o primeiro jogo da Copa, eles perderam. Sim. Aí depois foram jogar com o México deu um baile na Argentina, né? Verdade.
Deu um baile na Argentina. O primeiro tempo foi todo do México. Só que o México não tinha ninguém para meter gol, pô. Aí a bola caiu no pé do Messi, o Messi fez um gol, ganhou de 1-0, foram embora para casa. E aí começaram a crescer na competição, né? E aí nós tivemos aquela final, daquela forma, né? Daquela forma. Ninguém esperava que o Di Maria fosse jogar o que jogou, que o Messi fosse jogar o que jogou. Não, como é que aquele time se superou, cara? Como é que aquele time se superou? Impressionante, né? E jogou de igual para igual com a França. De seleção, Tito, eu queria te fazer uma pergunta. Quem dessa seleção que você viu jogar nessa Copa do Mundo pode disputar uma próxima Copa? Ali tem muita gente, né? Tem muito garoto ali que... Te viu o Vinícius Júnior muito bem. Sim, o Rodrigo também, né? Neymar, tem mais uma Copa? Vai depender dele, né? Eu acho. Ele já A gente não pode dizer o que... Messi também falou que não ia jogar e jogou. A gente não pode dizer que ele não... Né? Que ele não vai estar, né? A gente não vai saber... Tem que ver qual vai ser o nível dele, né? Mas tem jogadores que não... Não sei se o Thiago Silva, por exemplo, vai estar, o Thiago Silva, né? O Marquinhos. Já tinha já tem uma certa idade, né? Mais de 30 anos, né? Então. Não, até mais, né? O Thiago Silva tem 30 e poucos anos. Você vê hoje zagueiros surgindo aí que possam substituir a altura? Tem alguém na sua cabeça, enfim, esse aqui. Eu gostei muito da Copa da zaga, né? Eu só não gostei foi que, assim, nós tivemos uma preparação, né, a seleção que teve um destaque, né, se classificou super bem para a Copa do Mundo, jogando no 4-4-2, e aí depois do primeiro jogo contra a Sérvia, no segundo jogo o Tite botou 3-5-2, entendeu? já botou 3 zagueiros, né? Uhum. Tudo bem, o Militão é um jogadoraço, né? O zagueiro firme, fez uma excelente Copa, mas estragou o esquema do time completamente, né? Um time que jogava no 4-4-2 com os dois jogadores por fora, o lateral direito e o Rafinha, o lateral esquerdo e o Vinícius Júnior, né? Aí já desconfigurou porque ele botou 3 zagueiros, Militão, Thiago Silva e Marquinhos, já descaracterizou o jogo, né? Então, assim, eu não entendi isso aí, na verdade. Para quem está lá presente, uma coisa é você ver a Copa através da televisão, né? Onde a maioria, a câmera segue a bola, né? Mas eu lá no estádio, o que o Brasil jogou, eu não entendi, né? Não entendi a forma com que... Você acha que ali começa a perder o título? Ali já não, assim, você tem um entrosamento, né? Você tem um entrosamento. Você fez um processo, você teve um processo. O Tite teve um processo. Teve as eliminatórias, jogou os jogos amistosos, jogando no 4-4-2. 4-5-1. Sempre dessa maneira. Ou 4-3-3, né? Nunca com 3 zagueiros. Aí vai no segundo jogo, quando você tinha jogadores reservas para colocar, na Copa do Mundo você tem os 20 e poucos jogadores melhores do mundo, pô. Então não adianta você... o Danilo, ele se machucou, bota o Daniel Alves, cara. Não convocou o Daniel Alves? Então bota o Daniel Alves e mantém... Reserva natural. Reserva natural, né? A mesma coisa foi o... E ele leva o Daniel Alves contando com a experiência do Daniel Alves. Sim, mas então, você leva o Daniel Alves não só pela experiência, mas até pelo que ele fez. Ele fez uma Olimpíada muito boa, ele jogou muita bola. Sim, mostrou, né? Que tem condições de que ele estava apto para jogar a Copa do Mundo, né? Mas só que ele mudou a forma de jogar, entendeu? Então eu achei que essa mudança veio a prejudicar a atuação do Brasil na minha forma de ver, né? Veio modificar a forma de ver, de jogar, e o Brasil já não foi mais... Teve uma boa participação no jogo da Coreia, né? Quando ganhou, acho que de 4-1, se eu não me engano, né? E aí esbarra numa Croácia que, só tinha um jogador, cara.
Aquele meio quilo marinheiro de 1,20 m, entendeu? Cara. Mais ou menos isso. É verdade. Né? Joga muita bola. Joga muita bola, eu sei disso. Ele joga muita bola, joga muito E até futebol. no próprio lance... Você vê, com do 30 e gol, poucos anos, você vê que ele comanda o Real Madrid, entendeu? Mas o que você viu, de fato, nesse jogo especificamente contra a Croácia, que deu errado ali, que não funcionou? A gente viu ali o Tite pedindo para voltar, o Neymar falando que não precisava subir, enfim, o que falhou ali de fato? Não, veja, assim, o líder, ele não fala depois que a casa caiu, entendeu? Ele fala antes, pô. Verdade. Isso é verdade. Pô, se eu faço um gol daquele que o Neymar fez, eu falei, rapaziada, vamos fechar a casinha. Não, vamos fechar a casinha, acabou. Faltam 6 minutos para acabar o jogo. Era prorrogação, cara. Né? E era hora não é você falar depois que os caras empataram, entendeu? Não era isso. O líder não fala depois, o líder fala antes. A visão do líder é antes. Né? Como o Júnior lá antes do jogo. Exatamente, a sacada é antes. Né? A visão do líder, né? da pessoa com experiência, é ver a situação com antecedência. Né? Não depois que a casa foi invadida, né, cara? E foi justamente o que aconteceu. Isso aí você não, assim, ou seja, com tanto tempo de preparação, né, cara, um processo de 4 anos, ou seja, você tem que saber o que você está jogando, né, cara? A Copa do Mundo é um torneio curto, né? Não é um jogo de 38 jogos, que nem o Campeonato Brasileiro, né? Você pode cometer um erro ou outro que não tem problema, que tu vai recuperar lá na frente. Troca o pneu com o carro andando. Isso, vai embora, vambora. Agora, a Copa do Mundo não. A Copa do Mundo tu não pode ter esses erros, né? Por que os caras jogam todo mundo fechado? Porque ninguém quer dar uma chance do adversário sair em vantagem. Então, eu defendo aqui, eu defendo ali, eu defendo aqui, tu defende ali. O cara joga só no teu erro. O cara tá esperando ali a chance de você errar para ele sair ganhando o jogo, né? Então, eu achei que foi esse detalhe, entendeu? Então, faltou o líder, né? Rapaziada, acabou o jogo. Nós estamos jogando uma bola pro mato, que jogo é de campeonato. Exatamente. Às vezes não precisa nem. Eu posso até continuar, porque o Brasil joga com a posse de bola, né? Rapaziada, vamos fechar aqui a casinha, né? Vamos fechar aqui a casinha, manter o resultado. Isso aí. Era 1-0, faltavam 6 minutos, entendeu? Você vê, nós apresentamos 7 jogadores na frente da bola, cara. Verdade. Né? 7 jogadores ganhando de 1-0. O nosso volante lá na linha. E outra coisa, quem tem que fazer o contra-ataque é o Brasil, não a Croácia. Você vê, a Croácia fez um contra-ataque em cima da gente, pô. E a gente ganhando o jogo. No finalzinho, no último Só tem mais uma pergunta sobre seleção, só pra gente fechar o tema seleção, eu sei que tá alongando demais. Ô Tita, treinador. Quem você vê aí para treinador da seleção brasileira? É um estrangeiro? É um brasileiro? O que eu vou falar, eu sei que vai ter muita polêmica com os treinadores brasileiros, né? Mas eu acho que chegou o momento da gente apostar em alguém que venha de fora para poder mudar essa mentalidade, entendeu? Para você mudar essa mentalidade, porque você, assim, nós não podemos ir para uma Copa do Mundo e não demonstrar maturidade, pô. Porque um resultado desse, você sair para uma Croácia, mostra falta de maturidade, daquela forma que foi ali. Entendeu? E o mais indicado é o Ancelotti? Não, assim, eu vou te dizer o seguinte, André, eu não traria o Ancelotti, não, entendeu? Eu traria o Jorge de Jesus ou o treinador do Palmeiras. O Abel Ferreira. O Abel Ferreira. Entendeu? Por quê? Eles hoje são brasileiros, cara. Estão mais de 3 anos aqui já. Conhecem bem todos os jogadores. Conhecem todos os jogadores, já foram campeões, né? Não tem ninguém mais vencedor do que o Jorge Jesus aqui no Brasil. A mesma coisa é o Abel Ferreira, entendeu? Olha o trabalho que ele está fazendo no Palmeiras. Ele hoje, eu considero ele um treinador brasileiro, cara. Entendeu? Então eu acho que chegou o momento da gente tentar encontrar essa outra visão de encarar o futebol, né? Porque a gente vê o Brasil, né? Por exemplo, o que eu via lá, né?
eu via os caras preocupados com corte de cabelo diferente, né? Botar o cabelo amarelo, dar um drible novo, né? A dancinha depois do a gol. dancinha depois do gol, né? Tudo que os caras não aceitam, né? Você vê, tava todo mundo chateado com a dancinha, cara. Entendeu? Os caras não entendem isso. Que né? na verdade não deveria ser o problema, mas se o resultado acontecesse dentro de campo, né? Se o resultado acontece, você tem a aplicação, você tem a vontade, você tem a aplicação tática, os gols e as vitórias, você pode fazer a dancinha. Mas o adversário, o Helder, o adversário, os países, o mundo, eles não entendem aquela dancinha ali, entendeu? Mas não parece uma contradição com esse jogo de 81 contra o Liverpool, que naquele ambiente ali vocês estavam despojados, enfim. Sim, mas ou seja, nós estávamos na situação antes do jogo. Aquilo ali era um ritual que a gente fazia dentro do ônibus. Era a forma de você se fortalecer. Sim, né? era uma forma da gente descontrair também. Mas é o que eu falei agora. Eles podiam cantar, tocar, dançar, se divertir, porque o resultado em campo era seriedade, era vontade, era aplicação e ali vitória. É isso que eu tô falando. Se o Brasil tivesse aplicação, vontade, garra, gana de vencer e fizesse a dancinha no final, na minha visão não tem problema nenhum. O problema é que tem a dancinha, tem aquela coisa, tem o descolorir o cabelo, tem o brinquinho, tem a tatuagem, tem a selfie e a rede social e o resultado não vem dentro de campo. Com certeza. Esse é o problema. Você dá importâncias às coisas que não são profissionais, entendeu? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Por exemplo, a gente fala muito da situação do pênalti. Eu também não sei se o Neymar pediu, não, eu quero ser o quinto a bater. Eu não sei se ele pediu, porque eu não tava ali, né? Mas, por exemplo, se você for ver Argentina e Holanda, por exemplo, né? Argentina e Holanda, que foi um jogo anterior da Argentina que ganhou da Holanda nos pênaltis, você vai ver que os dois capitães, o Van Dijk e o Messi, batem primeiro pênalti, cara. Chamam a responsabilidade. Já tira o peso dos outros, né? Não, chama a responsabilidade, entendeu? Você vê, o Brasil não. O Brasil bota um garoto de 18 anos para bater, que é o Rodrigo, entendeu? Se você for ver o pênalti que o Rodrigo bate, da forma com que ele bate no meio do gol, coitado. Sim. Entendeu? Sentiu o peso. Hã? Sentiu o peso. Mas, Helder, é difícil. Tu vai ser o primeiro cara a bater pênalti numas quartas de finais, num jogo decisivo, depois de ir para uma prorrogação, cara. Olha a responsabilidade do moleque, cara. E são os melhores goleiros do mundo, né? Não, ou seja, botar 10 jogadores, que algum daqueles ali não seja o melhor. Mas o goleiro é sempre o melhor, né? Não, e outra coisa, o cara pode dizer, não, mas peraí, o Rodrigo é o cara do Real Madrid. Não, tudo bem, ele é o cara do Real Madrid, né? Titular do Real Madrid. Mas na seleção, é a responsabilidade, meu irmão. Porra, tu saber que tem um país todo nas tuas costas ali, que tu tem que bater e fazer, é verdade. É difícil, cara. Entendeu? É difícil. O Helder largou o futebol por causa disso. Queria usar brinquinho e fazer dancinha. Aí dançava muito, né? Dançava muito. Aí dançou. Seriedade. Galera, esse foi o papo com Milton Queiroz da Paixão, Tita. Obrigado, Tita. Pô, prazerzaço. Valeu, André. Valeu, irmão. Muito legal, a resenha boa. Isso aí, galera. Valeu. E você que tá sempre com a gente aí, as playlists de todos os vídeos estão embaixo aí no YouTube para você acompanhar a resenha com toda essa rapaziada. Vai ter os cortes aí no Instagram, no TikTok também. A gente vai pegar os melhores temas aí do Tita e botar cada um separado para você ver também. Alex, é isso aí. Mais um, tamo junto. Agradecer nossos patrocinadores aí, Galinho Brasa, Freguesia, vai lá, segue. Chili Peppers, Tita já levou aqui, já vai fazer um churrasco lá na casa dele lá. Enfim, o Dr. Dr. Wilker Juliani também tá aí com a gente, tá bom? Então o Tita tá levando toda esses presentes aqui do Elevencast, então segue a gente lá, já curte lá e vai vendo nossos vídeos aí. Se inscreva Obrigado, no canal, Valeu. Siga nossas redes sociais e semana que vem a gente tá de volta. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal.